Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David João da Purificação e está participando aqui comigo hoje pela primeira vez do Pinguim Dançarino, a Ana, do Jornada Animada. Oi, gente, eu sou a Beatriz Bassan. É um prazer estar aqui, conhecer todo mundo e eu espero que a gente possa se divertir bastante com o tema de hoje. Eu tô mega empolgada e eu tenho um canal chamado Jornada Animada, onde eu falo sobre o meu amor pelos desenhos animados de qualquer estúdio, qualquer nacionalidade, enfim, gente, tô muito empolgada para isso hoje. Então, como você já viu pelo título, a gente vai estar falando hoje sobre estúdios de animação, veja só você, mais sobre o tema logo depois da vinheta. Me diga aí, David, como que vai funcionar o nosso esquema de hoje? Como que vai ser a nossa conversa? A gente vai discorrer sobre vários estúdios, né? E eu acho que antes de falar sobre os estúdios específicos, a gente tem que falar por que existem os estúdios de animação, né? E por que a gente vai falar deles. Assim como qualquer indústria, né, os estúdios de animação eles acabaram surgindo por conta da demanda de animação, né? Tipo, no começo a gente comenta até um pouquinho disso, né, no nosso podcast sobre a Era de Ouro da Disney. A animação era tido, né, como essa coisa específica de curtas animados e aí com longas metragens eles vão se lançando cada vez mais em Hollywood, né? E se já existia estúdios para fazer live action, como a Warner Bros ou a MGM, assim, no começo do cinema, obviamente começou a surgir também os estúdios de animação, assim, depois dos anos 50, né? A gente teve uma proliferação, a gente teve estilos diferentes e tal, e eu acho que é essencial a gente ter um programa mapeando os estúdios, né, e falando um pouquinho sobre cada um deles, porque eu acho que tanto aqui no podcast, quanto para qualquer consumidor de Anituber ou de qualquer galera que fala de animação, eu acho que os estúdios eles estão sempre na nossa boca, né, Ana? Não sei se para você é sempre assim, mas a gente sempre acaba falando dos estúdios indiretamente. Exato, eu acho que é bem por aí mesmo, assim. A gente sabe que teve esse grande estúdio do Rato que fez com que o mundo entendesse a potência de uma animação, né? Eles conseguiram mostrar para o mundo inteiro o quanto que a animação pode atingir todo tipo de público e que pode entreter, sim, pessoas por mais de uma hora. E a partir de então a gente conseguiu ver várias outras produções se proliferando e produzindo coisas fantásticas por aí. Então eu acho que a animação é algo que consegue conquistar realmente a qualquer um. E não é à toa que a gente sempre ouve falar em animações, porque é algo que está sempre muito presente, não só no cinema, quanto na televisão. De vários canais, de diversos gêneros. Então é algo sempre muito presente no nosso cotidiano. Total. E tão importante quanto as animações, muitas vezes são os estúdios em que elas estão inseridas, porque, por exemplo, às vezes os estúdios eles desenvolvem técnicas de narrativa, ou um padrão, seja estético, ou seja de narrativa mesmo, para os filmes e para as séries animadas que eles estão produzindo, né? Tipo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Cartoon Saloon, que ele tem esse design quase mais geométrico, e como ele trabalha a animação, e ele se mantém fazendo a animação tradicional, porque é uma característica do estúdio. Ou a gente tem a Pixar também, que tipo, todo mundo conhece, sim, pelo menos de ouvir falar, né? A fórmula da Pixar, então a gente sabe que o estúdio ainda dita a característica narrativa do filme, né, o que a gente acaba consumindo, assim, no fim das contas. Por isso que eu também acho que é muito importante falar disso, sabe, entender o estúdio enquanto presente na formação desses artistas e na produção das animações que a gente está assistindo. E toda a sua identidade visual, porque é isso, a gente tem uma vazão tão grande desde tantas décadas atrás de animação, que os estúdios precisam estar presentes na memória das pessoas de alguma forma. E a forma mais simples, né, digamos assim, entre aspas, de fazer isso, é ter uma identidade visual, ter um estilo próprio, ter uma técnica própria, que se torna a especialidade do estúdio, né? A Pixar, a gente sabe que a especialidade dela são as animações 3D, e quando a gente vê a Laika, são as suas animações de stop motion. Então, é isso que faz uma grande marca, além de ter toda essa identidade visual do estilo que eles gostam de fazer, o traço da animação. Então, tudo isso é muito fundamental para que a gente consiga identificar de qual estúdio que é e a gente consiga memorizar ainda melhor, né, qual estúdio ou qual animação que a gente está assistindo naquele momento. E esse estudo do estúdio é foda, né? Mas esse estudo dos estúdios que a gente vai fazer, eles também vão revelar muita coisa, assim, pra gente, porque a gente vai se basear só nos estúdios atuais, né, contemporâneos, porque se a gente voltasse no tempo aí, seria um trabalho infinito de catalogar a animação, mas a gente percebe que mesmo nos estúdios antigos e nas produtoras antigas de animação, eles já seguiam um padrão estético
estético e às vezes eles definiam toda uma geração, né? Tipo, a gente via que, por exemplo, na Hanna-Barbera, eles trabalhavam em diferentes linhas, fazendo animação durante períodos de tempo. Então, no começo tinha muito aquela animação que era o personagem solo malandro, aí depois tinha aquela que era das duplas, né? Aí, tipo, nessa do personagem solo malandro, a gente tinha, por exemplo, sei lá, o Manda-Chuva, e nas duplas você tinha Zé Comé e Catatal, e aí depois eles vão pra aquilo de ficar fazendo genérico de Scooby-Doo a rodo, porque Scooby-Doo é um sucesso. Então, acho que esse contexto histórico, a gente também precisa ter ele, né? Acho que é muito do que a gente vai abordar aqui nesse programa. Exatamente. E os critérios que a gente definiu, né, para falar sobre isso de animação é a importância no cenário, né, das animações atuais, o que cada estúdio está fazendo e como ele está se lançando, e é por isso que a gente vai estar falando dele, ou uma ascensão constante, né, dos estúdios. Tem estúdios que, por exemplo, eles ainda não conseguiram fazer um longa, mas eles estão se mostrando cada vez mais presentes, né, em termos de produção, ou às vezes em investida estética mesmo. A gente não vai falar desses estúdios que são só subsidiários, uma coisa importante de frisar é que a gente vai estar falando desses estúdios que eles têm um grau de atuação próprio, sabe? Sim. Acho que a gente estava até falando em off aqui, por exemplo, da Peer, que é um estúdio de animação que ele trabalha mais complementando e fazendo animações para os outros do que para ele mesmo, então faria muito sentido a gente estar falando deles, já que o mood deles é mais industrial, né? Exato. Então os critérios são esses. Então vamos começar, Ana? Vamos, bora! Então, né, a gente vai começar por ordem alfabética, e o primeiro que a gente trouxe é o estúdio 4C, que é um estúdio japonês, fundado em 1986 pelo Eiko Tanaka, que ela já começou trabalhando em Totoro, e o Koji Morimoto, que é um dos meus diretores queridinhos aí da vida, lindo, maravilhoso, no terror. É engraçado esse estúdio específico, porque ele frequentemente trabalha fazendo animações para os outros, mas muitos dos profissionais que estão trabalhando nele, eles têm uma identidade muito própria, como o próprio Koji Morimoto, né? Acho que a gente falou um pouquinho dele do trabalho, dele no Memories, né? Elogiou bastante. E no nosso recente podcast do Animatrix, o meu curta favorito é dirigido por ele. Então, tipo, apesar do estúdio ele ter essa veia comercial muito forte, ele ainda consegue imprimir muita autoralidade, assim, mesmo fazendo serviços para os outros. Eu não sei o que você acha dele, Ana. Eu acho um estúdio muito bom. Quando a gente vai, né, fazer meio que um estudo de novo, assim, de tudo que ele já produziu, é exatamente isso. Por mais que tenha uma equipe completamente diferente em cada produção, a gente vê o quanto que eles conseguem manter a identidade visual dele, assim. Principalmente nos seus traços, e eu gosto muito, principalmente dos seus filmes que possuem mais ação, assim como o Animatrix e o Berserk também. É incrível, gente, é incrível. Eu fico simplesmente babando nos traços deles, que eles conseguem fazer ações muito gráficas em algumas cenas de ação, e eu gosto muito do traço mesmo, assim, de como que eles fazem o design dos personagens, e é simplesmente muito bonito. E eu gosto como eles vão pra lados diferentes, né? Porque, por exemplo, quando eles vão fazer o Berserk, aí é um trabalho mais mecânico, aí ele tem esse visual mais sóbrio. Mas quando são essas coisas mais autorais dele, você percebe que tem muito um retrato da criança mais estilizado. Então, tipo, as crianças delas são meio cabeçudas, com corpinhos menores e tal. Como é naquele curta do Batman também, que tem, acho que é um dos extras dos DVD do Nolan, né? Dos Batman dele, que é uma expansão de universo que mostra várias crianças imaginando como seria o Batman. Eles têm a oportunidade de cada um imaginar o Batman de uma maneira diferente, a animação podendo levar isso para os outros lados e tal. E me lembrou também essa questão das proporções, né, daquele filme também que foi super famoso do estúdio, que é o Preto e Branco, que em japonês eu não vou saber pronunciar, mas que é uma animação fantástica. Eu lembro que quando eu tava estudando animação, foi uma das animações que meus professores mandaram assim pra gente assistir e conhecer, porque é muito legal como que eles expandem o universo ali deles e conseguem fazer uma coisa bem steampunk e fazer, mesmo que tenha protagonistas crianças, colocar muita profundidade no seu tema, falando dessa questão de divisão de classes sociais, falar da violência da sociedade também, e de uma maneira muito, muito ágil, com muita ação, que deixa a gente tenso. E tem essas proporções também, assim, que é esse estilo cartoon que eu adoro, assim. Quanto mais fora do realista, eu acho que a animação ganha ainda mais mágica, sabe? Ele fica ainda mais bonito pra mim. Também, é perfeito demais. Então, seguindo, acho que o segundo estúdio que a gente vai comentar hoje, ele é a Ankama, que é um estúdio francês, né? Na verdade, a Ankama, ela é uma produtora, assim, então ela faz diferentes coisas, e aí um dos focos dela acaba sendo a animação, né? Eles lançaram o primeiro longa-metragem dele recentemente, né? Que, coincidentemente, é uma parceria com o estúdio 4C.
que é o Mutafukas, que é um nome difícil de pronunciar pra caralho, mas ele é um estúdio moderno, ele é um estúdio do século XXI, né? Ele surgiu em 2001 e tal. E aí, além desse filme, ele também fez o Dofus, né? Que é um RPG bem famoso, assim, entre a galera que joga na internet. E, tipo, eu gosto do que eu vi visualmente deles, mas eu ainda não consegui assistir o longa deles. Mas parece uma coisa bem própria, assim, porque ele é uma mistura de um cenário urbano, e você tem esse design de personagem que é mais humanizado, em contraste com um personagem que é super cartunesco, sabe? Que parece que vai ser um avatar, assim, da baixa classe, porque ele trabalha entregando pizza. Eu também não consegui ainda assistir o projeto, mas eu achei também bem legal o visual dele, porque ainda mais parece que é meio que uma mistura mesmo da animação francesa com a japonesa, que a gente consegue ver ele pelos traços, pela maneira de animar até mesmo os personagens, suas expressões. Então achei que é um projeto bem legal, com um visual bem diferente, parece que a gente tá meio que dentro do GTA, só que de uma maneira mais estilizada, sabe? Eu gostei bastante. E realmente, é que nem você falou, é um estúdio que é bem conhecido pelo design de games, né? Só que aí, então, a Ankama acabou criando o seu setor de animação, que os jogos ali acabaram sendo tão famosos que foram criando algumas versões em animação, um seriado. Que nem foi aquele Wakfu, né? Que acabou tendo uma série de animação também. Isso que você comentou do cenário que parece GTA, é muito engraçado isso, né? Porque por ele ser essa mistura da animação francesa com essa parceria do Foresee, o Foresee ele tem uma coisa muito específica, assim, como ele retrata os cenários urbanos, né? Essa mescla do CGI com a animação fotorrealista. E aí eu acho que cria um universo muito próprio, assim, sabe? Tipo, mesmo não tendo visto o filme, do que eu vi, assim, visualmente, ele parecia bem único nessa mescla. Eu também achei bem interessante, vou estar doida pra conferir. Então, o próximo estúdio que a gente vai falar, né, é a Aardman Animation, que acho que é um dos mais populares, né, do que a gente vai comentar hoje. Icônica. Que ele foi fundado em 72 pelo Peter Lord e o David Sproxton. Ele é, tipo, pioneiro, assim, na animação stop motion estadunidense. Ele é um dos grandes difusores. E ele tem o filme de stop motion com a maior bilheteria de todos os tempos, né, que é A Fuga das Galinhas. Essa animação representa a minha infância todinha. Era um filme que eu adorava, amava ver, assim, de verdade. E eu acho que uma coisa muito legal da Aardman é que eles pegam bem esse gênero dentro do stop motion, que é o clay animation, né? Que é quando a gente olha pra uma animação e pensa, caramba, é uma animação de massinha, parece que é uma massinha. Então a gente fica bem impressionado, sabe? E dá uma beleza a mais, sabe? Porque parece, ainda mais que a gente é criança, que tem aquela sensação de que a gente pode criar aqueles personagens na vida real, porque parece que eles são muito massinha. Então a gente tem aquela sensação de que é algo que a gente pode fazer também. Eu acho incrível, assim, quando tem esse aspecto de massinha. Nossa, cara, eu também adoro. Eu sei que muita gente tem esse estranhamento com stop motion, né? Porque você sente mais a saltada de frames de uma coisa pra outra quando tá formando. Mas, cara, é uma coisa tão mágica, assim, os processos de transformações quando você tá vendo, sabe? E a Aardman, eu acho que, por mais que exista, por exemplo, a Laika nos Estados Unidos, eu acho que ela tem uma coisa muito única, assim, como ela enxerga a mise-en-scène, como ela trabalha ela, sabe? É uma coisa que a gente até comentou no nosso podcast recente da Fuga das Galinhas, como pra cada sequência de ação, a câmera percorria o cenário de uma maneira diferente, ela enxergava outras possibilidades, sabe? Na Fuga das Galinhas ainda é o primeiro longa deles, mas, porra, você vê coisas que eles fazem no Wallace e Gromit, sabe? Sei lá, aquela sequência de perseguição mesmo, que é aquela que envolve o revólver, né? E eles estão meio que num carrinho de trem, cara, é inacreditável, assim, o escopo de como eles fazem aquilo e como eles realizam a sequência de ação, sabe? Sem usar muito corte, quase no plano sequência. Ai, cara, é incrível. Assim, é muito bem feito e eu acho que todo mundo merece dar uma chance pro stop motion, porque, gente, é uma arte muito, muito difícil e dá muito, muito trabalho de fazer. Ainda mais essas cenas de ação que o David acabou de falar pra gente do Wallace e Gromit, então, tipo, já são ações que são super difíceis de gravar em live action. Em fazer stop motion é mais complicado ainda. E é surreal o quanto que eles conseguem dar vida com bonecos tendo que tirar foto frame a frame. É algo muito trabalhoso e é por isso que eu dou muito valor ao stop motion. Eu acho simplesmente fantástico. Nossa, cara, é incrível. E até o trabalho que ele tem com o design de personagem, né? Tipo, é sempre uma coisa tão única, assim, e que podia descambar tão fácil pra design genérico, quando eles estão fazendo, por exemplo, figuração. Quando você tá vendo a Fuga das Galinhas, é muito visível onde tá cada galinha em cada cena, sabe? Porque ela tem um design muito bem pensadinho, assim. Stop motion tem tanto cuidado que quando a gente vê essas produções, eles realmente pensam em cada detalhe. Desde a telha que tem que estar quebrada na casa tal, eles vão construir aquela telhazinha quebrada. E o mesmo é pros figurantes, sabe? Porque
Não é algo que eles simplesmente vão lá e vão colocar em 3D do meio da cena, algo assim pra incrementar. Eles sempre optam em fazer tudo realmente ali no cenário pra fotografar tudo inteirozinho, sabe? Eu acho simplesmente muito bonito. Demais. Cara, é o que você falou, é muito triste que o stop motion, acho que de todas as técnicas de animação, apesar da gente estar meio que numa micro decadência, assim, da animação tradicional, a gente ainda vê ela bastante presente em televisão, é uma pena que o stop motion, ele nunca consiga um grande retorno de mercado, sabe? Tipo, eu comentei mais cedo, né, que A Fuga das Galinhas é a maior bilheteria de stop motion de todos os tempos, sabe? É um filme que não fez nem 300 milhões, sabe? Tipo, sei lá, qualquer filme vagabundo da Illumination faz, tipo, o dobro disso muito fácil, Exato. Sabe? É muito triste, assim. Porque as pessoas não têm preferência a stop motion, né? Acho que as pessoas olham e acham que talvez tenha esse aspecto meio de mal feito, ou talvez as pessoas possam achar que seja infantil demais. E não é por isso aí, gente. Tem muitas animações incríveis de stop motion pra qualquer gênero e qualquer faixa etária, sabe? Tem coisas fantásticas pra gente descobrir por aí. E é aquilo, é uma arte que a gente fica ainda mais maravilhado quando a gente pensa que são bonecos fazendo todas aquelas ações, sabe? Acho que o filme ainda ganha ainda mais beleza. Que eu acho, por exemplo, que a animação, pra você conseguir absorver ela melhor, você tem que ter um grau grande de abstração, né? Porque você não tá vendo, tipo, um personagem de verdade sendo interpretado por alguém. Você tá vendo formas que representam pessoas. E eu acho que o stop motion, talvez ele esteja até mais um trabalho maior, assim, lidar com esse vale de estranheza, né? Porque, tipo assim, você tá vendo literalmente bonecos, né? E aí você tem que abstrair que aquilo são bonecos e que os bonecos são personagens. Então, por isso que eu acho que ele também não tem esse apelo direto, assim, que a animação tradicional tem, ou que, sei lá, a animação computadorizada ganhou ao longo dos anos, né? O pessoal já associa com algo que não é animação, sabe? Já olham e pensam, bonecos. Deve ser mais ou menos por aí, assim. E eu acho que tem outra coisa também, que, por exemplo, esse negócio tem muito uma valorização cada vez mais, talvez isso aconteça em todas as áreas, né? Mas uma valorização do que é feito tecnologicamente, né? Tipo, a gente lembra que quando a gente era menor, os comerciais de televisão, eles eram sempre efeitos especiais de última geração, sabe? Ou, efeitos que foram recentes, blá, 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 blá. E eu acho que o stop motion, ele tem uma cara muito vintage pra essas coisas, sabe? Eu acho que ele acaba nem podendo se beneficiar desse tipo de marketing mesmo. Porque é uma arte que acho que a tecnologia dele é muito diferente do que a gente vê visualmente, né? A tecnologia do stop motion vai evoluindo de acordo com o esqueleto do boneco ali, para como que ele vai se mover, quais são as novas ferramentas, as novas peças dele para ele fazer movimentos diferentes e melhores, sabe? Então, são realmente tecnologias que não é visível pra gente quando a gente tá assistindo o produto final. Então, dá essa impressão de que não é algo que tá evoluindo. Nossa, demais, cara. Por isso que é muito triste. Poxa, a Aardman, ela tem coisas tão incríveis, sabe? Tipo, a gente tava falando do Wallace e Gromit, aí tem A Fuga das Galinhas. Tem Shaun, né? Tem o primeiro filme em CG. O Shaun. Nossa, o Shaun é maravilhoso, cara. O segundo filme que saiu ano passado mesmo. Nossa, eu amei. E olha que eu não sou fã do Shaun, sabe? O Carneiro. Não é assim, uma... Shaun Carneiro ou ovelha? Eu sempre me confundo. Mas é o Carneiro. É o Carneiro. Mas não era uma franquia que eu gostava tanto. Mas esse último, do Farmagedon, eu achei incrível, porque conseguiu fazer referências de sci-fi. Fizeram várias tiradas legais, assim, e eu consegui me divertir muito mais do que o primeiro. E mesmo assim, a técnica é incrível. É muito legal como que, principalmente no Shaun, como que eles conseguem fazer uma narrativa tão imersiva, tão legal de assistir, mesmo sem precisar de falas, sabe? E ser stop motion ainda. É um trabalho em dobro. E, cara, é foda porque o Shaun, né, e muito do Wallace e Gromit também, mas principalmente no Shaun, tem uma coisa deles herdarem muito humor físico, sabe? E aí você transferir essa característica do humor físico meio Buster Keaton pra animação, mas pra animação em stop motion é muito mais trabalhoso, né? Porque é você trabalhar toda a fisicalidade do personagem, assim, e como aquilo tá se relacionando com o espaço. E é tudo uma coisa que tem que ser muito milimetricamente controlada, né? Exato. E quando a gente fala até mesmo dessas questões de humor físico, quando a gente fala das gags, né, em animação, a gente pega muito aqueles princípios da animação que a gente tem que sempre esticar o personagem, né, fazer achatar ou alongar de acordo com a ação, e fazer isso com stop motion, gente, dá muito trabalho, porque eles não podem simplesmente destruir um boneco que eles estão modelando do protagonista, por exemplo, para uma certa ação que alguma coisa vai cair em cima da cabeça dele, por exemplo. Então eles têm que criar vários outros bonecos para aquela ação específica. Então é bem complexo, dá bastante trabalho. Nossa, demais, cara. Então é isso sobre a Aardman.
E aí, vindo pro Brasil, né, a gente tem a Animaking, que é um estúdio bem recente também, né, ele é de 2001, quase fundado junto com a Ankama, e ele faz uns trabalhos mais comerciais, né, tipo, eles lançaram, inclusive, o primeiro longa-metragem, eles lançaram um longa-metragem recente, né, que é o Minhocas, que é um longa-metragem stop motion, e acho que entre os trabalhos comerciais mais conhecidos dele tá a série animada, né, o Chapeuzinho de Todas as Cores, e os próprios longas dele mesmo, que eles estão se promovendo. O que você acha, Ana, deles, assim? Eu lembro muito do Minhocas, que foi na época que eu tava estudando também a animação. E eu lembro que passou no Animamundi, lá no Rio de Janeiro. E aí teve uma parte dele que era uma exposição. E aí a gente tinha direito a ver algumas maquetes, alguns bonecos, assim, da animação. E aquilo ali já me encantou de cara, assim. Quando a gente assiste Minhocas, principalmente, eu vi o quanto de cuidado que a animação brasileira tem em qualquer técnica, sabe? Porque a gente conhece mais a animação brasileira na sua técnica de animação 2D. E aí, quando eu fui assistir Minhocas, eu vi o quanto que, sério, o brasileiro é incrível, que consegue fazer coisas maravilhosas com um orçamento 1/3, 1/5, 1/10 de uma produção americana, por exemplo, de animação, e conseguem fazer coisas brilhantemente bonitas, sabe? Muito bem executadas. E Minhocas, no caso, né, além de ser um stop motion bem feito, também fala muito sobre amizade, autoconfiança. Então é uma animação bem divertida, sabe? Cara, uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, da Animaking e de outros estúdios, né, que a gente vai comentar aqui que tem no Brasil, é que o cinema brasileiro, ele tem essa liberdade dele ser autoral, né, ele ser uma coisa bem única, assim, e ter cada particularidade do estado em que ele tá sendo produzido e inserido, né? Sim. Tipo, você pega o cinema paulista, ele não é igual ao cinema carioca, que não é igual ao cinema do sul, que é uma coisa que os Estados Unidos não rola muito, porque eles têm muito esses polos de produções, né? Tipo, Nova York, Los Angeles. Então a gente tem toda essa complexidade, essa gama. Por isso que eu gosto também desses estúdios pequenos como a Animaking mesmo, sabe? Tipo, eu ainda não consegui ver o Minhoca, mas já vi umas coisinhas curtas dele. E é incrível como eles, mesmo fazendo muitos trabalhos comerciais, eles ainda têm um ar muito autoral, assim, sabe? Quando você tá vendo as coisas dele. Eu acho que é uma vantagem, assim, né? Porque é um estúdio que se permite e que tem a carta branca de fazer o que ele quer, sabe? Ele consegue fazer exatamente o que ele quer, porque ele não precisa estar atrelado a outras coisas, outras situações, ou até mesmo, né, o cinema brasileiro, acho que eles se permitem mesmo a inventarem cada vez mais, até mesmo pela questão de ser até mesmo complicado, né, de divulgar as animações brasileiras, infelizmente. Então acho que estão sempre, cada estúdio tentando fazer o seu e tentando criar coisas muito diferentes uma das outras, pra meio que a gente olhar pra todo mundo olhar e pensar, poxa, olha só quanta coisa legal e diferente que a gente produz, sabe? Olha pra cá, sabe? Eu acho que é muito por essa pegada que a gente consegue ver animações brasileiras que não são só infantis, como, por exemplo, uma história de Amor e Fúria, que eu sou apaixonada, eu acho incrível. E aí a gente tem Minhocas, sabe? Tem outras animações também, que pode, sabe, agregar e falar de mensagens completamente diferentes pra todo mundo. Então, acho que esse é um lado muito, muito legal, assim, da animação brasileira. Permitir mesmo de não ficar atrelado a um certo tipo de traço, a um certo tipo de técnica. Mas é isso, explorar possibilidades, sabe? E mostrar o quanto que a gente pode se virar mesmo tendo pouco recurso, em questão financeira mesmo. Nossa, cara, você disse tudo. Pra mim, o próprio fato da Animaking escolher fazer um longa-metragem stop motion, sabe? Sendo um mercado escasso lá fora e aqui dentro não sendo diferente, pra mim já denota muito de qual que é o interesse dela com animação enquanto linguagem, sabe? Exato. Porque, gente, é muito difícil. Se a gente vê um Aardman fazendo 300 milhões numa animação que já aconteceu muitos anos atrás, não consegue bater essa meta agora, imagina aqui no Brasil, sabe? É mais complicado ainda. E até engraçado, né? Porque a gente tá falando da Animaking e agora a gente vai pro um estúdio que também é brasileiro, né? É um estúdio recente, né? Que é o Combo Studio. E diferente da Animaking, por exemplo, uma coisa que eu sinto uma certa dificuldade do Combo Studio é de ter um ar autoral, assim. Eu não sei se você sente muito. Eu entendo qual que é a proposta do Combo Studio, né? De ser essa coisa mais comercial, mas eu acho que mesmo às vezes quando eles apostam em animações originais, eu acho que elas têm esse tom muito comercial, derivativo. Sim. Por exemplo, a Animalu eu acho legalzinha e tal, mas nada demais. Ou o Super Drags, eu acho que ele foi feito todo pensando diretamente em alcançar um mercado que no fim ele nem conseguiu alcançar, sabe? Eu não sei se você tem muito isso. Não, eu tenho essa sensação também sobre esse estúdio. Eu adoro o Combo Studio, eu gosto muito dos comerciais que eles fazem. Acho que quando surgiu o mundo de Animalu no YouTube, eu acho que foi algo tão inesperado
E foi algo bem original, sabe? Realmente acho que deve ter sido a primeira youtuber de animação existente, assim, no universo. E deu muito certo. Então eu acho que quando eu vejo outras coisas, assim, desse estúdio, eu sempre sinto que tem a pegada do Animalu ali em questão de traço, assim. Eu sempre penso que é uma mistura de várias coisas, uma mistura um pouco de Disney, uma mistura um pouco de anime também, da maneira dos personagens se expressarem. Então eu acho que eles ficam muito nesse meio termo. E quando a gente olha, né, um olhar mais amplo do estúdio, eu também encaro ele como um estúdio muito, muito, muito comercial, que tá sempre ali para terceirizar alguns projetos. Então a gente vê que eles mudam, às vezes, um pouco o estilo conforme o que o cliente está pedindo. Então eu não consigo também identificar muito bem uma certa identidade visual única. Mas para mim o que mais me marcou mesmo foi a Animalu, que tá esse sucesso incrível aí, enorme, tá no Cartoon Network também. É legal ter começado com ela, né? Ela ter conseguido se transformar no carro-chefe e na cara do Combo Studio, né? Tipo, não ser uma produção terceirizada que virou a cara deles. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, assim, admiro neles terem conseguido, sabe? Eu só acho que é o que eu comentei. Eu queria muito ver alguma coisa de identidade mais autoral, sabe? Eu acho que as melhores coisas deles acabam sendo quando tem outra pessoa envolvida que não alguém diretamente do estúdio, sabe? Por exemplo, você tem, sei lá, o clipe do Rajadão lá da Pablo Vittar. É maravilhoso. Sim, é incrível, tipo, o fato deles usarem a animação e o conceito de que a animação tá inserida, mas você percebe que isso não é uma coisa do estúdio, entendeu? Isso foi uma escolha de fora, provavelmente da própria Pablo, ou do pessoal que realiza os clipes dela, e que muito da originalidade e da mescla e de por que aquilo funciona é mais do conceito de como ele foi pensado de fora do que como ele foi animado, sabe? Aham. Total, e acho que um outro projeto também que eu achei que ficou bem legal também são as animações para promover as Olimpíadas de Tóquio, né, que aconteceram esse ano, que também foram feitas com o Combo Studio, e a gente vê que são traços completamente diferentes que a gente está acostumado a assistir do Combo Studio, sabe? Então eu acho que cada projeto consegue ser bem diferente um do outro, e é por isso que a gente não consegue ver uma identidade, assim, visual única, né, digamos assim, algo que tenha em todos os elementos, em todas as produções. Nossa, sim. Mas, assim, apesar de eles terem essa veia comercial, né, tipo, eu não gosto de encarar muito isso como com um olhar condenativo, apesar de que eu acho que sim, merece ser problematizado quando isso acaba não dizendo nada pra produção. Mas, por exemplo, eu prefiro que eles estejam essa veia mais comercial mas esteja essa consciência maior dos públicos com que eles estão lidando, do que faça igual certos produtores brasileiros aí, que eu não vou citar o nome, mas que vai fazer filme animado em 2011 e aí coloca estereótipo racista, né, de asiático. Então, acho que dos males, né? Menos pior. Oxi, eu acho que talvez a gente possa ver talvez um novo padrão assim de identidade visual do Combo Studio se um dia eles ousarem a fazer algum longa-metragem de animação. Que eu acho que seria um desafio bem interessante e com certeza todo mundo ia ficar super curioso pra assistir e ver como que ia ficar o resultado final, sabe? Cara, eu sinto que um dia vai rolar o filme da Animalu, sabe? Eu Nossa, tenho muita essa ia ser impressão tudo. que ela tá virando uma coisa muito grande. Assim. Cartoon, dá um dinheiro aí, gente. Financia isso aí. E aí, saltando, né, do Brasil Raiz pro Brasil Colônia, a gente vai para Portugal conhecer a Ciclope Filmes, que foi fundada em 2002, e que eles têm um estilo muito peculiar, né, trabalhando na animação tradicional, mas com uma coisa muito única, assim, não sei se te impressionou, assim, quando você viu também, Ana, mas eu fiquei bem impressionado, porque é animação tradicional, né, e ela é meio que rascunhada e ela lembra muito estilogravura, assim, sabe, dependendo de quem tá fazendo. Sim, demais, gente. Quando a gente olha, assim, até nos trailers a gente consegue ver isso de cara, o quanto que ele é uma mistura, uma confusão caótica de muitos traços e sempre muito contraste, principalmente do preto e do branco. Então a gente lembra muito a estilogravura. E, gente, eu fiquei impactada, porque dá um visual bem dark, sabe? Parece que é algo muito pesado. E eu achei muito interessante o visual, assim, de tudo que eles conseguiram produzir até agora. Cara, eu fiquei muito apaixonado, cara. Eles têm praticamente duas linhas, né, de como eles trabalham as coisas, que são os filmes da Regina Pessoa, né, que são essas coisas que eles têm esse contraste muito do preto e branco e de só linha se formando, ou do Abi Feijó, né, que é essa coisa que é mais... Lembra muito aquelas pinturas tipo Jardim das Delícias Terrenas, sabe? Que é você ter essa camadinha do degradê enquanto pinta e tal. E, tipo,
eles têm essa coisa muito única deles, e eu não sei se você conseguiu dar uma olhada em algum curta deles, mas, cara, é uma coisa que eles têm muito um senso poético, assim, como eles compõem as imagens, sabe? Sabe, dá aquela sensação de que é uma poesia sendo declamada. Uhum. Parece que nas produções deles nada é literalmente que a gente tá vendo. Parece que são várias e várias camadas ali por trás, e as animações são super poéticas, sabe? Parece que a gente consegue se aprofundar muito, assim, na filosofia, porque parece que, ao mesmo tempo que falam de temas pesados, também tem toda a poética do que a gente tá assistindo ali na animação. Então eu achei realmente um universo muito fantástico que eles criaram ali nas suas produções. É algo muito único. Eu nunca tinha visto uma animação assim tão marcante com seus traços daquela forma. Nossa, eu vi muita gente comparando com o Tim Burton e tal, mas eu acho que, sei lá, as coisas do Tim Burton, eles têm, tipo, essa coisa mais expressionista no sentido de trabalhar, tipo, linhas grossas de uma maneira curva, né? Tipo, é aquela montanha do Extramundo de Jack, praticamente. Você tem essa linha constante que não acaba. Enquanto eu acho que nas coisas da Ciclope Filme são esses traços que eles vão meio que surgindo na tela, sabe? Eles são meio inconstantes e são traços finos, assim. Bem estilogravurado mesmo, que eles são só quase como riscos percorrendo. Me lembra muito essa questão do Tim Burton. Acho que deve ser mais pela questão mesmo, não só dos traços, mas por parecer essa atmosfera mais pesada, mais sombria. Que aí dá uma lembrada, assim, do Tim Burton, mas mesmo assim eu achei muito, muito único. Era algo que eu nunca tinha visto na vida. Nossa, também. Inclusive, recomendo muito pra quem tá ouvindo, né? Se não viu ainda, ver o História Trágica com Final Feliz, que é fantástico, assim, sabe? A narrativa que também não tem fala, ela é só uma crescente de som, e aí você vê a personagem interagindo com pessoas, assim, sabe? Mesmo sem fala, e essa atmosfera sombria que a Ana falou, é tão sufocante nesse curta, com a trilha que vai crescendo e vai se ficando ensurdecedora. Cara, é muito foda, assim. É incrível, gente. Pra quem quer ter pesadelo também, quem gosta de filme de terror, eu achei muito vibe de filme de terror, sabe? Porque brinca muito dessa questão das sombras e tá sempre exagerando nos traços pra parecer sempre aquela atmosfera triste, pesada. Gente, sério, eu tô impressionada com esse estúdio. Eu nunca tinha visto algo assim. Parece muito uma poesia, sabe? Nossa, demais, cara, é muito lindo. E é isso que você falou, isso que é muito um senso poético forte, assim, por parte dos autores, né? E esse que é o incrível, assim, quando a gente vai ver esses estúdios menores, né? Por eles não estarem presos a nenhuma amarra comercial, eles são muito mais retratos, assim. Porque, por exemplo, sei lá, a Pixar, ela tem os realizadores dela, né? Tipo, o Brad Bird, né? É um realizador que faz coisas dentro da Pixar, e ele mantém a identidade dele, mas ele ainda tá atrelado à fórmula do estúdio, sabe? Tipo, um Gigante de Ferro, ele acaba sendo um filme mais autoral do Brad Bird do que um filme dele na Pixar, por exemplo. E aí o que a gente tem é essa coisa em pequena escala, sabe? Tipo, o cara poder experimentar fazendo uma coisa curta e você vê como ele enxerga as coisas mesmo. É muito fantástico. É aquilo, né? Como, infelizmente, né, são estúdios que o mercado não tá olhando tanto quanto deveriam, então eles meio que sentem essa liberdade, né, de explorar mais e não cair no que seria genérico ou no que todo mundo tá fazendo. Porque eles sabem que eles têm ali a liberdade de explorar e de criar coisas novas, sabe? E são esses tipos de estúdios que se destacam nas premiações, assim, mundiais de animações, sabe? A gente, às vezes, fica muito atrelado a Oscar, Globo de Ouro, e a gente não dá a oportunidade de procurar, às vezes, uma Nancy e ver quais são as outras animações que estão se destacando no mundo afora, sabe? E essas animações se destacam muito. Só que no mainstream a gente não consegue ouvir falar delas nem dos seus estúdios. Até porque muitas vezes é um cenário sufocante, assim, pro pequeno artista, né? Porque ele vai sendo apagado, assim, em prol da marca que ele tá trabalhando. Então isso realmente é complicado mesmo. Verdade. Então, né, saltando e indo pra Irlanda agora, a gente tem o Cartoon Saloon, que acho que é o estúdio que mais cresceu, assim, nos últimos anos, né? Tipo, as produções dele estão cada vez mais se popularizando e alcançando os nichos diferentes, através de diferentes estratégias de lançamento, porque a gente teve a trilogia folclórica, né, que se encerrou aí na década passada, que ela é essa coisa bem única da visão deles, né? Ela é muito sobre o folclore irlandês, ela bebe muito de lá, só que a gente também tem eles indo pra lados diferentes, né? A gente teve a Ganha-Pão, que foi lançado na Netflix, isso impulsionou bastante o filme, concorreu ao Oscar. O próprio Wolfwalkers, muito do sucesso que ele conseguiu vai além do mérito narrativo, sabe? É do fato dele estar sendo lançado numa plataforma de streaming acessível, que é a Apple TV, e ela tá com essa campanha de poder lançar o filme. Então é um estúdio que eu acho que é muito interessante ficar de olho, é um estúdio que eu gosto bastante, assim, das coisas que eu fui vendo deles. Eu não sei você, Ana. Não, eu sou apaixonada também. Eu acabei conhecendo ela pela Canção do Mar, que faz parte também dessa trilogia do folclore, que é
lindíssima e eu adoro estúdios que gostam de fazer animação 2D. São estúdios que conseguem conquistar o meu coração por inteiro, porque a gente consegue ver a beleza da animação, assim, porque eles conseguem fazer tudo que o meu professor, assim, de animação dizia pra mim, que a animação é a arte do exagero, é a arte em que a gente pode explorar a nossa imaginação e criar universos e mundos que seriam difíceis ou até mesmo impossíveis de criar em live actions. E eu acho que a animação 2D consegue fazer isso com maestria, sabe? Com muita beleza. E o Cartoon Saloon consegue fazer isso, sabe? Não só na sua Canção do Mar, como também em vários outros. Eu também sou super fã da Ganha-Pão, porque fazia tempo que eu não assistia, na época, uma animação que falasse do contexto de guerra e do quanto que é importante falar sobre esses assuntos. E no caso, a gente vê a protagonista que tem que mudar toda a sua vida para conseguir sustentar a sua família sozinha, porque o seu pai acaba sendo preso. E é simplesmente incrível, é uma animação lindíssima, tá na Netflix. E a gente vê a cada animação que esse estúdio, né, ao contrário do Combo Studio, como a gente falou, ele tem sim toda a sua estética, ela tem uma identidade visual bem marcante. A gente olha para um frame assim da animação qualquer do estúdio, a gente já lembra de uma outra animação do estúdio, a gente já sabe que é do Cartoon Saloon. E é sim, como o David falou, um estúdio pra gente ficar de olho. Eu tô super empolgada para os próximos projetos, inclusive tem falado por aí que o próximo projeto de longa-metragem do estúdio vai ser para Netflix, que se chama My Father's Dragon. Então eu tô bem empolgada, eu espero que chegue esse ano mesmo. Ai, cara, eu também. E isso que você comentou é muito do como o Cartoon Saloon ele também se estabeleceu, né? Porque ele foi se lançando, fazendo série de TV, pequenas coisas, só que toda vez que eles faziam um longa-metragem, eles iam pra esse lado mais autoral, né? E aí, tipo, apesar de os filmes deles só com a Ganha-Pão, né, terem alcançado esse estrelato dos prêmios grandes tipo Oscar, os filmes pequenos deles sempre eram bem falados, assim, tanto em festivais de animação quanto festivais de cinema mundial, né? Tipo, eles sempre passavam por esse processo de aclamação. Então é muito interessante a gente ver que depois do Wolfwalkers, o estúdio ele se lançou mais, ele conseguiu uma base maior de galera que assiste, né? Porque, inclusive, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu queria muito que o Wolfwalkers tivesse ganhado o Oscar ano passado, porque querendo ou não, por mais que o Oscar não seja termômetro de qualidade, não seja parâmetro de qualidade, né, o Oscar, ele ainda dita muita característica que o pessoal da indústria vai voltar a trazer, sabe? Tipo, depois do Aranhaverso, a gente teve essa alta de animações estilizadas da Sony, ou sei lá, os irmãos Willoughby, e aí, tipo, eu sempre tenho essa impressão que se o Wolfwalkers tivesse ganhado o Oscar, aí a gente teria ganhado muito mais, sabe? Porque a gente veria essa tentativa do levante da animação tradicional, exato, assim, que os estúdios americanos estão cada vez mais ignorando também. Eu acho que seria incrível se o Wolfwalkers tivesse ganhado. Eu fiquei muito dividida. Pra mim, Soul ou Wolfwalkers, pra mim, assim, tava tudo bem. Porque o Wolfwalkers, o que mais me conquistou foi a sua técnica. Porque a gente via, sério, gente, a gente conseguia ver os traços de lápis, sabe? Das animações, das ações dos personagens. E eu ficava simplesmente babando com tudo aquilo. E é mega colorido. E tem todos os cenários que são super incríveis, que tem todo um ar meio que de medieval também nas suas estruturas dos cenários. E tem toda essa magia celta em volta da animação. Enfim, eu fiquei realmente babando pelo visual desse filme. Mas Soul, pra mim, foi algo que, em questão de roteiro, foi um desafio muito a mais, assim, sabe? Foi algo muito complexo que eles queriam abordar. E a maneira que eles abordaram foi muito bem executada. Então eu fiquei bem dividida. Mas olhando por esse lado que você falou, David, acho que realmente Wolfwalkers podia ter levado esse prêmio para casa, porque meio que seria um incentivo para várias outras produtoras lembrarem da arte da animação 2D e tentarem focar mais, sabe? Mais pra questão do cinema, né? Porque a gente sabe que na televisão ainda tem muita animação 2D por aí. E uma coisa que eu acho foda é que, por exemplo, por mais que o Soul e outros filmes de animação que tenham saído também tenham sido fantásticos, assim, na relação que eles usam 3D, e eles estejam eles até flertam com a emulação do 2D, né? O Soul fazendo os Jerrys lá só com linhas chapadas. Eu acho que precisava ser mesmo que o Cartoon Saloon, sabe? Porque eu acho que o jeito que o Cartoon Saloon usa a animação tradicional, acho que é um jeito muito único, porque, por exemplo, eles admitem que eles estão fazendo animação chapada, exato, e que são de 2 dimensões, sabe? Tanto que quando eles vão usar a animação que ela percorre outros espaços e outros ambientes, é sempre num contexto narrativo de que tá acontecendo alguma coisa diferente. Tipo, a protagonista lá no Wolfwalkers correndo enquanto tá cantando Aurora, que é esse negócio de liberdade. Então, tipo, o uso do espaço, ele é melhor programado, assim, nessas coisas também. Por isso que eu realmente queria que tivesse ganhado, né? Mas acontece, perdeu. Eu acho que tá a caminho, entendeu? Eu acho que deve chegar,
porque esse estúdio merece demais um Oscar, assim, na prateleira deles, entendeu? Já é super premiado, como eu já falei antes, assim, tem várias outras premiações que são, assim, muito mais bem vistas pelo mercado de animação do que o Oscar em si. O Oscar é mais algo mainstream mesmo, e o Cartoon Saloon é algo já bem conhecido, assim, na área de animação, mas eu espero que ele consiga ter um prêmio, assim, no mainstream, nem que seja num Globo de Ouro, assim, porque acho que já dá uma visibilidade muito maior para a grande massa que gosta de cinema. Mas vai chegar, eu acredito, vai chegar. Tomara. Então, a gente tem a DreamWorks, né, que foi fundada em 1994. Quando ela foi fundada, ela reaproveitou muito o artista da Amblin, né, que era o estúdio antigo do Steven Spielberg, que trabalhava com animação. A gente comenta muito da Amblin no nosso podcast do Don Bluth, né, qualquer coisa vocês podem escutar lá. E é interessante a gente ver que, assim como eu comentei mais cedo, né, da Hanna-Barbera, ela ter diferentes linhas de como ela trabalhava animação ao longo da década, eu acho legal reparar que a DreamWorks, se tratando de animação, ela tem a mesma coisa, né, porque a gente tem a leva dela 2D, tipo o Príncipe do Egito, e o Simba, que emulavam mais esses traços da Disney, era animação tradicional. Aí, mesmo ele sendo começado fazendo filme em CGI, né, que é o Formiguinhas, de 94, ou de 94 não, de 98. Então, e eu acho interessante reparar isso, esse processo de mudança, assim, do estúdio, e como ele que depois gerou várias características, né, que foram absorvidas pela pós-modernidade, assim, tipo com o Shrek mesmo, sendo essa coisa consciente, que faz sátira de conto de fada enquanto usa narrativa, e que vários desenhos absorveram depois, né. É muito legal, assim, ver que certos estúdios, como a DreamWorks, né, como que elas vão mudando um pouco as suas vertentes de acordo com o mercado também, né. Então, era isso, para iniciar nessa área do mercado americano, principalmente, né, de animação, eles estavam bebendo muito da fonte da Disney, né, então a gente vê o Simba, que é um desenho também que eu sou apaixonada, eu adoro, lembra muito também o traço da Disney, e o Príncipe do Egito também, que se vocês não assistiram ainda, assistam, porque... Cara, é um espetáculo, sabe? Ele é incrível. E é isso, gente, animação 2D, sabe? É uma animação que demora muito pra envelhecer. Por isso que é uma arte tão bonita, ao contrário da animação 3D que envelhece com muita facilidade. E a gente vê o Príncipe do Egito com músicas maravilhosas, a gente vê a história do Moisés. Mesmo que você não seja religioso, sabe? A animação vale muito a pena, porque é uma história muito cativante, com músicas boas. E a dublagem também é maravilhosa, sabe? Guilherme Briggs ali representando demais, ali sendo Moisés e Deus ao mesmo tempo. É incrível. E a gente vê que esse estúdio, né, foi se moldando, né, para virar animação 3D. Quando, né, virou aí os anos 2000, que a gente viu ali como que a Pixar estava crescendo muito. Então, meio que alguns estúdios quiseram acompanhar essa nova virada da animação. E é muito importante destacar que quando surgiu a categoria de melhor animação no Oscar, né, não foi a Disney que ganhou, foi a DreamWorks com Shrek. E foi logo um filme que ele é super sarcástico e que faz muita sátira com a Disney, com os diretores da Disney principalmente. O vilão, né, o Príncipe do Loki, ele é super inspirado no CEO da época da Disney, porque teve uma treta com o criador de Shrek e com o CEO da Disney na época. Então é algo incrível. E Shrek, eu acho que foi mais uma animação muito marcante para mostrar o quanto que a animação não é só para o público muito infantil, porque eles conseguiram colocar bastante piada adulta ali, sem quando a gente é criança a gente perceber, e a gente consegue ver que tem um humor super ácido que consegue agradar as crianças e aos adultos também, sem contar de ter todo esse humor e essa sátira aos contos de fadas e, sei lá, é muito divertido o Shrek, é algo que eu carrego muito, assim, no meu coração. Foi uma franquia que, infelizmente, se perdeu, assim, depois de ter essa insistência de querer fazer vários e vários filmes do mesmo personagem. O terceiro mesmo já tava insuportável. A partir do terceiro é ladeira abaixo, entendeu? O quarto, então, meu filho, foi triste. Eu fiquei chateada. Olha que eu vou falar que eu acho o quarto menos pior do que o terceiro. Assim. Nossa, pra mim eu acho o quarto pior. Porque, sabe, é aquela coisa, vamos realmente reviver, reutilizar tudo que já foi feito só pra ter um outro filme. Então eles quiseram reviver tudo, até os acontecimentos do primeiro filme, sabe? Pra tentar criar uma história nova. E eu achei apenas entediante. Acho que a única coisa boa mesmo é a Fiona no filme.
Cara, e é foda isso, é o que eu tava comentando mais cedo, né, sobre como o Oscar ele acaba ditando essas características, porque Shrek, ele fez dinheiro pra caralho, entendeu? Mas ele ganhar o Oscar no primeiro Oscar de animação, cara, isso mudou pra sempre, assim, a cara da indústria, né, e tipo, como o pessoal enxergava a animação, porque se antes a Disney e a Pixar, eles eram esse molde, né, tipo, o Shrek, ele chega pra meio que ser essa desconstrução do filme da Disney, sabe? Apesar de, tipo, reafirmar ele enquanto estrutura, ele tá o tempo todo enfatizando características, tipo, fazendo piada sobre cantar, ou começar com essa narrativa do livro se abrir nessa questão do conto de fada. Então, tipo, a DreamWorks, ela já, tipo, ela se lança, né, junto com o Oscar, como essa coisa meio disruptiva mesmo. Só que eu também acho engraçado, porque depois disso, ela vai muito fazendo coisas que são mais confortáveis, assim, em termos de animação. Não sei se você tem essa impressão, assim, porque, por exemplo, sei lá, O Sem Florestas é um filme legal, entendeu? Mas ele é um filme que aposta no mais do mesmo, sabe? Essa questão fabulesca com os animais, e não traz nada de novo, assim, de interessante também. Eu acho que o Shrek marcou muito a DreamWorks nessa questão do gênero de humor. Então, acho que depois de Shrek, a gente consegue ver uma linhagem de animações da DreamWorks que são muito nessa pegada de comédia. Até o Sem Florestas, né? Que a gente vê o quanto que é recheado de piadas o tempo inteiro. E aí eu acho que o estúdio foi acertando em algumas histórias. Algumas caem um pouco, assim, no genérico pra mim, por mais que eu ame. Mas eles conseguiram, né, criar uma franquia, né, mais recentemente, que é o Como Treinar Seu Dragão, que é fantástica. Que é ótima. É incrível. Os 3 filmes são muito bons. Pra mim, o meu favorito é o segundo, porque eles conseguiram fazer um drama, assim, espetacular pra mim. Chorei a beça. Então, eu gostei muito, assim. Só que parece que tava dando tão certo em Como Treinar Seu Dragão, que eu acho que eles não estavam sabendo depois o que eles poderiam produzir a seguir, sabe? Então, acho que eles têm se perdido um pouco agora. Mais recentemente, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o estúdio, o que eles estão produzindo. Então, acho que eles estão meio que... um tanto que... Não sei. Acho que eu fico com essa sensação de que eles estão meio que desaparecendo pra mim, porque eu não sinto que eles estão fazendo grandes coisas no cinema. Mas, em questão de séries, né, de animação, eles estão indo muito bem. A gente consegue ver na própria Netflix. Que na Netflix tem She-Ra, tem Kipo, tem também Caçadores de Trolls. Então são 3 séries de animação da DreamWorks que são incríveis, maravilhosas. Mas no cinema eu tô achando que eles estão, sabe, desaparecendo. Sabe o que eu sinto? É que eles, tipo assim, eles nunca conseguiram estabelecer uma marca da DreamWorks, sabe? Tipo, no começo, ela enquanto ela tava competindo com a Pixar, tudo dela era ter esse personagem sarcástico e pós-moderno, até nessas animações ruins, assim, horríveis, diga-se, tipo Espanta-Tubarões e tal. Além de ruim é feia essa quando animação. Eu era criança eu gostava, mas quando a gente cresce, a gente revê, tipo, poxa, é mesmo, tem umas coisas ali que... Fica intragável, né? E aí, tipo, depois do Como Treinar o Seu Dragão, não só depois, né, mas durante mesmo, a gente foi vendo que o estúdio, ele nunca conseguiu estabelecer uma cara, sabe? Eu acho que ele acerta nessas questões das séries animadas, porque às vezes tem grandes nomes por trás, ou porque são marcas que não são exclusivamente deles, né? Tipo, She-Ra, ela é essa parceria da Mattel com a DreamWorks, e o Kipo eu não sei porque eu não vi a série, né? Mas pro cinema, assim, eu sinto muito essa falta de presença enquanto personalidade mesmo do estúdio, sabe? Eu acho que, sei lá, ela não é tão explicitamente comercial quanto a Illumination, mas ela quase que caminha pra lá, sabe? Eu tinha a impressão que a Sony ia virar a mesma coisa, mas a gente viu aí que depois do Aranhaverso a Sony passou a fazer coisas diferentes e esteticamente intrigantes também. Pois é algo que, sei lá, tá muito estranho a DreamWorks, eu não tô entendendo exatamente o que tá acontecendo com eles. A gente sabe que de uns anos pra cá, acho que lá pra 2015, 2016, né, tava com problemas financeiros também o estúdio, tava com medo de fechar, inclusive, antes de terminar a trilogia do Como Treinar Seu Dragão. Então, é algo meio caótico, assim, a gente não entende muito bem pra onde ele quer ir. E se a gente realmente parar pra pensar nos visuais, assim, das suas animações, a gente não consegue perceber um traço, né, igual ou parecido. Então, parece que são tudo muito diferente. A gente meio que percebe que é a DreamWorks quando a gente começa a assistir o filme, que aparece toda a vinheta ali do logo, ou até mesmo na questão dos seus protagonistas mais sarcásticos, né? Que eu acho que todos eles têm essa pitada mesmo, como você disse. Agora
agora a gente vai pular de lugar do mundo, porque a gente vai falar do Ghibli no Japão, que é um skit, porra, o estúdio Ghibli é foda, né? Porque é tanta coisa pra falar que a gente vai tentar falar pouco nesse programa, mas vai. O estúdio Ghibli, ele foi fundado pelo Hayao Miyazaki, né? Que ele é o principal nome do estúdio Ghibli, porque ele já trabalhava com outras animações, ele queria fazer as coisas dele e tal, em 85, e aí ele, desde o começo, se estabeleceu, né? Tipo, o Hayao Miyazaki, ele já era um cara experiente, ele já tinha dirigido várias séries de TV, e ele já tinha feito o Nausicaa do Vale do Vento de maneira quase independente no Japão. Quando ele começou a produzir, ele já conseguiu grande distribuição, né? Porque os filmes dele lá fora sempre foram distribuídos pela Disney, e ele já conseguiu se estabelecer na indústria mesmo, sabe? Tipo, sei lá, desde o Meu Vizinho Totoro, o estúdio Ghibli, ele tem esse status de popularidade, sabe? E aí quando ele começa a lançar filmes como O Túmulo dos Vagalumes, ou sei lá, ou o próprio Princesa Mononoke, que ainda é no final dos anos 90, ele consegue esse alcance gigante, né, o estúdio Ghibli. Eu acho que essa questão da distribuição foi muito importante pro estúdio, além, é claro, né, do nome do Miyazaki, porque ele é conhecido praticamente como o Walt Disney, né, oriental, porque, gente, realmente o cara é um gênio, porque ele consegue criar essas histórias que parece ser simples, sabe, que a criança consegue assistir, mas ao mesmo tempo ela é tão cheia de camadas, né. A gente vê o Meu Amigo Totoro como que fala de várias questões como luto, e ao mesmo tempo a gente vê toda a beleza da infância, sabe, dos protagonistas. A gente vê a Viagem de Chihiro, que é toda essa questão de resgate da própria identidade, seja de você mesmo ou até mesmo da sua cultura, né, que no caso ali é do Japão, que o Hayao Miyazaki também gosta muito de colocar várias questões culturais ali do seu país em suas animações. E depois a gente vê várias animações também que eles conseguem trazer essa pegada da guerra, que também é algo muito importante, não só para a história do Japão, como do mundo também, que está sempre ali de plano de fundo em alguns filmes, como por exemplo o Castelo Animado, que foi a primeira animação que eu assisti na minha vida, assim, do estúdio, né? Então é algo que me marcou muito essa animação. Então, eu sempre fico muito encantada a cada projeto desse estúdio, em como que ele é cheio de camadas, né? O Túmulo dos Vagalumes, inclusive, ele é considerado como um dos melhores filmes de guerra já feitos, e pra mim ele é o melhor, porque é algo que, se você ainda não assistiu, se prepare, porque ele destroça seu coração de maneiras inimagináveis, que você não tá preparado, mas ao mesmo tempo é uma história muito bonita e trágica. E assim, tem uma coisa que eu acho que rola em torno do estúdio Ghibli, que assim, o Miyazaki, primeiro, acho que uma coisa que eu quero muito parar um pouquinho pra falar é o quão mágico eu acho, tipo, o Miyazaki ser esse cara mega autoral, mega específico, anti-americano, e mesmo assim os filmes dele terem esse alcance gigantesco, Exato. Sabe? Tipo, ele não ser essa pessoa que figura só entre o meio indie, ou só entre o pessoal que gosta de animação, ele é esse fenômeno mesmo, e eu acho muito foda ele ter conseguido se estabelecer, mesmo com todas essas características dele que não são muito comerciais, né? Tipo, ele ser abertamente anti-Disney, anti-estadunidense, e os filmes dele terem essa pegada antibélica e essa complexidade social, assim. Mas eu também acho que por conta disso, por ele ser esse fenômeno, essa coisa gigante, né, e por ele ser o fundador do estúdio, o pessoal acaba tendo uma impressão que o estúdio Ghibli é muito só ele, sabe? E aí, tipo, o pessoal tem dificuldade de desvincular... Verdade. De vincular, na verdade, o estúdio com a imagem de outros artistas fantásticos mesmo, tipo o Isao Takahata, né, que é o diretor do Túmulo dos Vagalumes. Tipo, eu amo o Miyazaki, achei ele fantástico, mas eu acho, por exemplo, que o Isao Takahata é tão bom ou melhor, né? Na verdade, eu prefiro Isao Takahata, né? Eu sei que é controverso falar isso, mas é porque eu acho que ele trabalha com um grau de complexidade assim que o Miyazaki também trabalha, só que ele leva mais pra outros cantos, sabe? Eu adoro as temáticas do Miyazaki, sempre como ele tá buscando realizar ela através da animação, né? Seja no Nausicaa ou na Princesa Mononoke, que pra mim é o melhor filme dele. Mas eu acho que, às vezes, o Isao Takahata, ele se arrisca um pouco mais por caminhos naturalistas, assim, com a animação, que eu acho que são ainda mais arriscados, sabe? Aquele Memórias de Ontem, que é só sobre uma pessoa visitando a natureza e ela lembrando das desventuras de quando ela era mais nova, e sei lá, da família dela que não conseguia comer abacaxi, sabe? É tão fantástico, assim, cara, que é inacreditável. Eu acho que o estúdio Ghibli é exatamente tudo isso, assim, sabe? Eles conseguem fazer não só uma animação que às vezes o mainstream olha e pensa, tipo, é uma animação livre, ou pense apenas como uma animação para criança, né? Como Meu Amigo Totoro. Mas eles conseguem trazer toda uma leveza com um traço muito icônico que a gente consegue identificar claramente que é do estúdio Ghibli também. E ao mesmo tempo trazer todas essas camadas, assim, que a gente consegue, sabe, realmente transcender quando a gente assiste o estúdio Ghibli. Acho que é mais assim por isso, porque cada vez que eu assisto de novo alguma animação desse estúdio, eu consigo
perceber e interpretar camadas diferentes do que eu não conseguia assistir antes, porque vai mudando muito a animação com o passar da nossa vivência. Então, é algo mágico, gente. Realmente, o Estúdio Ghibli é um estúdio muito excelente, assim. Eu não vejo nenhuma animação deles e eu penso, caraca, que coisa péssima. Não consigo. E eu acho que um diferencial dele, assim, em relação com os outros, é que o Estúdio Ghibli, mais do que todos, ele é esse estúdio de autor, sabe? É isso que eu acho fantástico. Tipo, a gente até tem histórias, né, de vezes que eles tentaram escapar desse negócio ser de autor e deu ruim, né? Por exemplo, o Mamoru Hosoda, ele era pra dirigir o Castelo Animado, e aí o pessoal falou, dirige como se fosse o Miyazaki. Ele falou não, ele caiu fora, né? E aí, no fim, voltou pro Miyazaki o projeto. Mas eu acho que o estúdio, ele tem esse mérito dele ser essa coisa de autor, e quando a gente vê o filme, apesar de muitas vezes as pessoas trabalharem com o mesmo designer de personagem, elas são coisas muito únicas, sabe? Tipo, o Túmulo dos Vagalumes não tem nada a ver com Totoro, nada a ver com Princesa Mononoke, ou Memórias de Ontem, ele não tem nada a ver com Ocean Waves, ou com a dos Pequeninos. Elas são essas coisas únicas que vão mais de acordo com o autor, sabe? Isso eu sempre vou achar fantástico, assim, no meio da animação. E eu acho muito bom essa questão, assim, a gente não tá atrelado só ao Hayao Miyazaki, porque é isso, tem outros artistas incríveis, e também, gente, o Hayao Miyazaki, ele não tá mais disposto, sabe? Já passou de uma certa idade, assim, que ele não tá realmente, não tem como mais ele tá ali à frente de todos os projetos, sabe? Como era antes. Então, é algo que a gente tá vivendo uma era realmente de passar os bastões, sabe? E aí a gente consegue ver o quanto que o estúdio ainda tá fazendo coisas incríveis, sabe? Então não é só um estúdio de um único artista, mas sim de um trabalho de uma equipe gigantesca e super talentosa. Nossa, total, cara. E sobre isso de passar o bastão, só dando um adendo aqui para nossos ouvintes, isso não quer dizer, tá, que o Makoto Shinkai é o novo Hayao Miyazaki, então o pessoal que realmente acredita nisso pode parar de acreditar. Sempre bom frisar isso, porque Makoto Shinkai é arqui-inimigo do nosso podcast. Entendi. E aí, né, aí a gente tem a Laika. E aí, você quer falar um pouquinho pra gente sobre a Laika, Ana? Sei que tem um vídeo fantástico sobre. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal, Jornada Animada, sobre a Laika. E é um dos estúdios, assim, que eu sou mais apaixonada, porque é um estúdio de stop motion, que é até que recente, né? Foi fundada lá em 2005 e que teve até que uma fundação, assim, bem inusitada, né? A gente teve ali o cofundador da Nike, né? Que é o Phil Knight, junto com o Will Vinton, que era um dono de um estúdio de stop motion que também era super conhecido na época em alguns seriados assim, animados dos anos 80, 90, que era o Will Vinton Studios. Então o Phil Knight comprou esse estúdio e aí juntos eles fundaram o que a gente chamaria de Laika lá em 2005. E desde então a Laika estava se propondo a tentar fazer coisas inusitadas com a tecnologia do stop motion, né? Acho que esse seria o grande slogan assim, do estúdio, de estar sempre querendo inovar e criar coisas cada vez mais fantásticas e incríveis nessa técnica do stop motion, né? Que é essa tecnologia maravilhosa dos bonecos e tirar foto, 30, 60 fotos para fazer um segundo e animar tudo. E nesse caso assim da Laika, o estúdio, né, começou primeiro com o seu primeiro curta assim, metragem, que nem era de stop motion, era mais de CG, porque no início do estúdio em si, eles estavam fazendo muito mais animações terceirizadas para fins comerciais, mas aí eles conseguiram criar o Moon Girl, que foi um curta de animação CG, que conseguiu, assim, colocar realmente a Laika no mercado de animação, como estúdio de produções autorais, né, digamos assim, porque foi super elogiado em várias premiações na época, e aí depois eles tiveram longos anos para produzir o seu primeiro longa-metragem de animação, que foi a Coraline, que para mim é o melhor filme do estúdio até hoje. E Coraline é um clássico livro assim, do Neil Gaiman, que é um conto mais infantil. Porém, gente, Coraline eu acho que foi uma produção muito importante para o estúdio, porque ele conseguiu assim, ditar qual que seria a cara da Laika, né, em questão de stop motion, porque nessa animação a gente tem a direção do... Ai, meu Deus, o nome dele fugiu agora. Henry Selick. Isso, o nome dele me fugiu na cabeça agora. Na direção, a gente tem o Henry Selick, que era um dos grandes responsáveis pelo Estranho Mundo de Jack, que às vezes as pessoas acham que o Estranho Mundo de Jack era só do Tim Burton, mas na verdade foi produzido pelo Tim Burton e dirigido pelo Henry Selick.
E que também já tinha feito, né? Aquele James e o Pêssego Gigante. Sim, também, que é maravilhoso. Foi toda uma parceria maravilhosa. E o Henry, ele tem toda essa estética dele do sombrio e ao mesmo tempo brincar com contos assim de fadas, com crianças nas suas histórias. Então a gente consegue ver todo um visual muito único que transformou Coraline em um grande ícone da animação da época, que foi indicada ao Oscar, ganhou várias outras premiações. Não chegou a ganhar o Oscar, infelizmente, eu acho, mas deveria. E como... Acho que ele perdeu pra Up, inclusive. Acho que foi isso mesmo. Infelizmente, merecia. E foi toda essa vibe, assim, de Coraline, de mostrar uma criança meio que num mundo de um universo paralelo, invertido, meio que Alice no País das Maravilhas, em que a Coraline tá tendo ali que encarar um pouco ali dos seus medos, ao mesmo tempo uma realidade que ela achava que fosse melhor do que a vida dela, e de uma maneira super sombria que talvez que a gente assistisse quando criança. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de assistir, eu demorei pra assistir Coraline. Caraca, minha irmã mais nova é a mesma coisa, cara. A gente assistia, tipo, a gente era mais velha, né? Tipo, 13, 14 anos. Ela tinha muito... Ela não conseguia ver, sabe? Aquela parte que as crianças falam, fique bem quietinha. Pois, cara, ela cagava demais, assim, cara. Não conseguia. Não Coraline tem esses momentos que são assustadores. A sua vilã é super assustadora. E aí foi uma animação que realmente foi um grande boom pro mundo inteiro. Todo mundo ficou de olho em Coraline e automaticamente todo mundo também ficou de olho no estúdio Laika, que a partir de então, né, eles estavam sempre ali tentando ver qual seria a sua próxima produção que bebesse um pouco dessa vertente assim do Henry Selick. Até que, né, mais para os filmes mais atuais, eles conseguiram fugir um pouco disso. A gente olha, não tem essa questão muito do sombrio mais, principalmente se a gente pegar o Link Perdido, por exemplo. A gente vê que é tudo muito mais colorido, não é mais aquele aspecto do sombrio, porém foi algo que foi muito marcante. O Kubo também, ele é mais fabular, né? Ele foge dessa estética de ser essa coisa mais... De ser essa coisa mais sombria mesmo que você tá falando, sabe? De ser esse conto obscuro, ele é mais um conto fantástico mesmo. Eu acho que eles se apegam mais na questão de, apesar de ser uma animação, tá ali sempre construindo camadas para falar de várias questões sociais, sabe? Em muitas de suas animações a gente vê muitas conversas e mensagens sobre intolerância, sobre entender o diferente, sabe? Abraçar culturas diferentes, que é o que a gente vê no Link Perdido. Na questão do Paranorman também, que é outra animação que é uma das minhas favoritas do estúdio, a gente fala muito da questão do bullying, da representatividade também, da diversidade, entender o diferente, aceitar o diferente, respeitar o diferente. Então eu acho que é um estúdio que, além de ter uma técnica fantástica de stop motion, porque é um estúdio que a cada animação a gente vê, sim, uma evolução muito gritante até, de uma produção para outra, quando a gente vê as diferenças de algumas cenas de ação, principalmente, como no Link Perdido, que a gente tem cenas que parecem que são tiradas do Inception, sabe? De tão ousadas que elas são, da câmera girando, e ao mesmo tempo tem luta de faroeste, então... são coisas que são muito complexas, muito difíceis de fazer em animação de stop motion, e a cada animação a gente vê uma evolução gritante, sabe? Eu acho que é um estúdio que realmente revoluciona assim, a técnica de stop motion a cada produção. E assim como a gente falou no Aardman, né, que é um estúdio também que infelizmente sofre muito com questão de bilheteria. O Link Perdido, que é o seu mais recente, eu acho que foi o que teve a menor bilheteria, que ele não conseguiu se pagar na época. O que é muito triste, porque é uma história fantástica, super divertida, que a gente vê toda uma aventura do Link tentando encontrar os seus parentes, né? Pessoas próximas da sua espécie. E é simplesmente incrível, maravilhoso, todos os seus personagens, a sua história. E é muito triste ver que é uma animação que não chamou a atenção do grande público. Uhum. Nossa, cara, uma coisa que eu fico bolado, assim, com isso é que, sei lá, a gente comentou que os outros estúdios, ele tem, a gente comentou o ponto da autoralidade e como algum estúdio, ele busca, né, uma identidade própria. Eu acho que a identidade própria da Laika é que ela faz filmes de gêneros muito específicos dentro da animação stop motion, sabe? Tipo, Coraline e Paranorman, eles são esses filmes de terror e que vão pra lados diferentes, né? Coraline tem essa coisa do horror fantástico, espiritual, e o Paranorman, ele tem essas várias referências a slasher, né? Então, ele é essa coisa do terror mais físico. E o Link Perdido mesmo, cara, ele é tão fantástico, né? Tipo, é realmente uma pena que ele tenha flopado, porque ele é meio que esse filme de aventura por excelência, sabe? Ele não deve nada pra esses filmes dos anos 80, tipo Indiana Jones, ou aqueles épicos de pirata, sabe? E até o Kubo mesmo, tipo, eu acho que o Kubo, ele se esforça muito pra ser esse épico clássico mesmo, sabe? É uma jornada essa do coisa, herói, tipo, o Último Samurai. Sim.
Nossa, cara, é muito lindo. Então, eu também acho uma pena, porque ele é um estúdio que ele sempre assume diretamente os gêneros que ele tá trabalhando e que isso faz filmes muito únicos, sabe? Então, meio que a identidade visual dele é ser o próprio cinema. Poxa, eu acho isso muito legal, assim, e muito triste que ele vá cada vez pior, assim, em termos de bilheteria. E não é à toa que é um dos únicos estúdios, assim, do mundo que consegue ser indicado nessas premiações de mainstream toda vez que eles lançam um produto, né? Como, por exemplo, o Oscar. Todas as 5 animações do estúdio foram indicadas ao Oscar, infelizmente ainda não ganhou. Inclusive, eu tava torcendo pro Link Perdido no ano que ele tava indicado ao Oscar, porque eu achava que era o que merecia mesmo, assim, pra mim. Era algo surreal. Eu sempre fico super apaixonada realmente com a tecnologia da Laika, porque até em Kubo, quando a gente vê ali o quanto que é gritante a diferença a maneira de animar os personagens, até mesmo o origami, sabe? É algo surreal, assim. É incrível, gente. É maravilhoso. É realmente foda, assim. O Kubo ainda tem uma coisa, né? Que cada microcosmo que eles criam, ele é tão único, sabe? E você saber que aquilo é físico, tipo, é visualmente tão fantástico. Ai, cara, é foda falar da Laika e falar stop motion sem sentir um ar de lamento, né? Por ela ser essa arte pequena, assim, e menos valorizada. E eu acho que talvez seja até um pouco por isso que a Laika tá começando agora também a se aventurar no mercado de live action, né? Eles já falaram que tá tendo o seu primeiro live action sendo produzido aí. Não sei o que vem por aí, mas eu acho uma pena eles estarem tendo que fazer produções live action, sabe? Enquanto eles têm todo um estúdio de stop motion que é simplesmente impecável em tudo que eles fazem, sabe? Nenhum filme é ruim, nenhum filme a gente sente que, tipo, poxa, não gostei. Acho que todos eles são incríveis da sua própria maneira, sabe? Até o Box Trolls, que é algo que é um dos menos conhecidos, assim, do estúdio. Eu acho que foi um dos menos divulgados, assim, em questão da época. A gente não ouviu muito falar dessa animação, que já é difícil, né, de serem divulgados nesses stop motions da vida. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma animação que não é tão conhecida pelo povo, quando a gente assiste, a gente se diverte, a gente gosta dos protagonistas, tem bastante ação, tem personagens carismáticos, sabe? É tudo muito bem feito e é tudo muito bem executado. Ainda mais no Box Trolls, que deve ter sido um trabalho gigantesco, porque a gente tá falando de personagens que são monstrinhos que vivem dentro de caixas de papelão. Aliás, eu tenho uma máxima que o Box Trolls, cara, são os Minions feitos por um cineasta de verdade, sabe? Porque é esse mesmo esqueminha de você ter esses personagens engraçadinhos que são avatares e não falam, só que eles todos inseridos num contexto social e numa técnica de animação muito foda, né? Porque o trabalho de pintura que eles fazem com os bonequinhos nos Box Trolls são tão específicos, né? Todo mundo tem um tom de pele meio verde, azulado, assim, é uma coisa tão visualmente única. E aí, e é foda, né? Pensar que os Box Trolls fracasso de bilheteria e Minions faz 1 bilhão, né? Exato. E é isso, seriam, tipo, Minions com personalidade e bem construídos, porque eles fizeram questão de nenhum ser parecido com o outro. Não é só questão de ter um óculos diferente, uma roupinha diferente. São realmente personalidades muito bem construídas. E imagina o trabalho que deve ter sido para esse estúdio de criar toda uma tecnologia para que seu boneco não quebrasse e eles conseguissem fazer toda a ação de quando eles têm que se esconder dentro da caixa e sair da caixa, amassar a caixa, esticar a caixa. Então, é realmente um trabalho fantástico. Nossa, isso que você comentou das cenas de ação no Box Trolls, cara, eles levam tão além assim, porque eles têm esse cenário mais sóbrio da animação tradicional, só que ela tem essa coisa da cidade ela ser meio curva, assim, né, em como ela é representada, uma coisa que lembra muito o design de produção do Tim Burton. E aí, tipo, animar cenas de ação dos personagens correndo por ela, tipo, é tão, cara, é muito único, assim, é fantástico ver o cenário se transformando à sua volta, sabe? E o jeito que eles emulam ângulos de câmera é foda. Eu acho que eles se inspiraram muito na questão do queijo, né, que é um objeto muito presente na animação, então parece que meio que tem muitas coisas redondas e ao mesmo tempo cheio de buracos, então a gente vê várias ruas ali que são recortadas e que eles vão, sabe? É uma loucura, gente. Eu sempre fico muito impactada com essa animação. Talvez tenha sido uma das mais difíceis deles produzirem, assim, porque eles realmente quiseram ousar em tudo, assim, de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes em stop motion, sabe? Desde os seus cenários até os seus bonecos dos protagonistas e outros personagens. Cara, e olha só o que você falou, tipo, poxa, eles fizeram todo o design de animação baseado em queijo. O que eu falei do tom de pele é a mesma coisa, que é o mesmo tom daquele queijo mofado, que eu esqueci o nome agora. Então, tipo, porra, é um estúdio que tem esse tipo de interesse, sabe? É foda ser tem que virar coisa pequena, sabe? É triste.
É triste, gente, sério. Deem valor pra Laika. Quando vocês verem no cinema, quando tudo estiver melhor, a gente estiver podendo ir ao cinema, graças a Deus, a gente vai poder ver um filme do Estúdio Laika. E aí, gente, nesse momento, comprem o ingresso, assistam, porque vocês não vão se arrepender. Porque é um estúdio que realmente eles têm tanto carinho por tudo que eles fazem, que eles fazem uma produção valer, sabe? Eles não vão simplesmente entregar qualquer coisa. Se tiver qualquer coisa, eles param de produzir e vão criar um outro projeto, que já aconteceu algumas vezes com o estúdio. Que nem, por exemplo, Coraline não era nem pra ser o primeiro filme, né, de longa-metragem de stop motion. Era pra ter sido uma outra animação, mas tava tendo muita divergência de criatividade, então eles pararam e conseguiram criar Coraline logo em seguida. Então é um estúdio que sempre quer entregar o máximo, o melhor de si. Então é sempre um estúdio que nunca desanima, realmente, assim. A gente vai ver cada produção, a gente vê, caramba, que incrível, parabéns, Estúdio Laika, vocês são impecáveis. Perfeito mesmo. Falando em coisas pequenas, né? Vamos voltar para o estúdio latino, que é o Fotossíntese Media. Eles são um estúdio de animação, né? Eles trabalham com animação tradicional também, eles faziam muito comerciais e tal. E agora eles são com longas-metragens, né? Além dos comerciais do Free Fire, eles têm aquele Meu Amigo Sol e as Fantasias de Nicolas, que inclusive está disponível no Disney Plus. E ele é essa narrativa bem específica, assim, né? Tipo, cara, eu vi hoje a Fantasia de Nicolas, inclusive. Cara, eu achei muito legal uma série de coisas, assim. Desde o design da animação, sabe? Essa coisa de ser animação tradicional meio estilizada e tal. E ao mesmo tempo ela lembrar muito uma pintura. Tipo, apesar dela ser digital, ela lembra muito pintura de livro infantil, em como ela trabalha uma simplicidade nas paletas de cores, sabe? Pô, achei muito legal. E o próprio fato deles estarem trabalhando com... Eles estão trabalhando com a temática da diversidade, né? Só que isso não é uma coisa no filme, tipo, o protagonista, ele tem síndrome de Down, mas isso nunca é um empecilho pra ele no filme, ou isso nunca tá sendo evidenciado, sabe? É trabalhar a diversidade através de uma abordagem natural, assim, que eu acho muito legal. Exato, e eu achei que é tão bonito esse estúdio, quando a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o trabalho deles, eu também já tinha assistido as Fantasias de Nicolas, eu já tinha ficado completamente encantada, porque é exatamente isso que o David falou, sabe? De abordar a síndrome de Down de uma forma tão orgânica e natural, sem ser aquela questão forçada, sabe? De querer fazer esse papel de trazer diversidade, sabe? Da maneira mais básica e jogada na nossa cara possível. Muito pelo contrário. Uou, esse personagem está sofrendo, hein, galera? Exato. É sempre de uma maneira muito bem pensada. Não é à toa que nas vozes originais, né? O Nicolas, né? Que é o protagonista que tem síndrome de Down, ele foi, sim, com a sua voz original de uma criança que tem síndrome de Down também. Então, eles têm todo esse cuidado de como que eles vão gravar com a criança que fez a voz do protagonista. E quando a gente vai pesquisar um pouco mais a fundo do estúdio, a gente vê que o slogan deles realmente é fazer produções que têm esse impacto social. Tanto que a gente tem outras produções que, não só, né, como as Fantasias de Nicolas, mas tinha também um outro que se chama O Anjo do Relógio, que conta a história da Amélia, que é uma menina que possui leucemia. Então, ela quer parar o tempo a qualquer custo. E também é uma animação que lembra muito esse visual também do Nicolas, que parece muito que são ilustrações tiradas de um livro infantil. Então é um estúdio que abusa muito das cores na sua animação 2D, e que são animações bem fluidas, bem bonitas, e que dá uma vibe, sabe, tão gostosa de assistir, é tão bonito, é tão lúdico, é um estúdio muito lúdico, assim, eles conseguem realmente, sabe, sair um pouco da caixinha e conseguir colocar universos, criaturas super fantasiosas, sabe, para compor as suas histórias. Até mesmo aquele do Meu Amigo Sol também, que fala um pouco da cultura, da mitologia mexicana. Então, quando a gente vê até nos seus trailers, assim, quanto que é bonito, quanto que é fluido as suas animações, é um estúdio que me impressionou bastante, e eu espero que ele consiga ter muito mais visibilidade. Quem sabe agora, né, com a sua animação do Disney Plus, né, ele consiga, né, ter os olhos de alguns patrocinadores, algumas pessoas para ajudar mais, assim, porque eu acho que é um estúdio que pode render filmes fantásticos no futuro.
Nossa, também, cara. E aquilo que a gente comentou mais cedo, né, sobre o Combo Studio, ele ter essa veia comercial e a gente não conseguir enxergar a autoralidade, é uma coisa que é o contrário aqui comigo, porque eu vi os comerciais que a Fotossíntese Mídia faz, e mesmo lá você percebe que eles têm essa cara, tipo assim, tudo bem que é a mesma cara do meu amigo Nicolas, só que é uma coisa mais pasteurizada, do meu amigo Nicolas, das viagens de Nicolas, só que pasteurizada, né? Só que, tipo, toda essa animação tradicional, que tem essa pegada visual lúdica, e que lembra até o desenho do She-Ra, assim, eu não sei se você sentiu isso, você deu uma olhada nos comerciais, mas tanto a paleta de cores, sabe, quanto esse traço mais quadradinho, assim, e que mantém uma proporção mais própria do corpo, eu achei que lembra muito She-Ra, e eu acho que fica bem a cara do estúdio mesmo, sabe, porque ela tem esse lado lúdico e essa paleta meio pink and blue, assim, pras animações. Você vê que são animações bem flat, assim, na questão de cores, né, por isso que fica tudo tão vivo, gente, eu realmente fiquei apaixonada pela arte desse estúdio, eu achei, que nem o David falou mesmo, parece que são muito ilustrações, sabe, de um livro. E eu acho isso fantástico, é muito lúdico, é muito bonito. Então, né, voltando pro Japão, a gente tem o estúdio Shizu, que foi fundado pelo Mamoru Hosoda e o Chihiro Sato, e ele também é um estúdio, assim como a gente elogiou do Ghibli, né, ele também é um estúdio de autor, tanto que os filmes dele, os principais, e eles acabam produzindo só isso mesmo, tipo, em termos de longa-metragem, são os do Mamoru Hosoda, e eles têm como essa característica, né, tipo, manter o interesse do autor mesmo, tanto que, por exemplo, a gente vê que é quase uma evolução, assim, na filmografia do Mamoru Hosoda, quando ele começa a trabalhar com esse estúdio, né, porque o primeiro filme, A Garota que Saltou no Tempo, ele não era dele, ele era uma parceria do Mamoru Hosoda com a Madhouse, e aí quando ele sai de lá e forma o estúdio Shizu, aí ele lança o que pra mim é o melhor filme dele, que é o Wolf Children, né? Então acho que é interessante reparar essa característica que parece uma constante, assim, nos estúdios japoneses, né? Essa coisa do estúdio de autor. E eu acho legal também, quando a gente fala de estúdios japoneses, do quanto que eles gostam muito de explorar a relação, né, humana de umas maneiras muito intimistas, sabe? É muito bonito a maneira que eles conseguem expressar tudo isso. Que a gente não precisa, sabe, de uma história com grandes arcos ou com uma guerra acontecendo, sabe? A gente vê que são filmes, às vezes, que são, sabe, muito num mundinho, assim, pequeno, um pouco limitado, assim, de poucos personagens ou de um lugar que não precisa ser fantasioso, porque eles conseguem mostrar pra gente o quanto que a paisagem japonesa, assim, principalmente, consegue explorar e criar visuais fantásticos e maravilhosos na tela. Então, eu acho que é um estúdio também que mostra muito disso, assim, ao mesmo tempo que eles conseguem criar uma fantasia super inusitada e diferente, que nem o Rapaz e o Monstro também, que é uma outra animação fantástica, muito legal, que eles conseguem misturar muito do caos, assim, do que a gente conhece por cidade grande, principalmente, assim, do Japão, e ao mesmo tempo colocar uma pitada ali de fantasia com as criaturas, né, com as bestas ali. Então, acho super emocionante, assim, de assistir. E tem o Mirai também, que eu adoro, eu sou apaixonada, principalmente quando tem essa questão de viagem, assim, no tempo. Eu gosto muito, e é mais uma animação que fala muito de família. Então, eu acho que é um estúdio que consegue pegar muito disso, assim. Eles pegam esses temas simples, falar de família, relacionamentos, e ao mesmo tempo conseguem ter toda uma pitada de uma animação super bem executada e de momentos, assim, de fantasia e de ação que tornam as animações super únicas, sabe? É algo que a gente assiste, a gente nunca viu aquele tema ser abordado daquela forma, sabe? Eu acho que é algo que esse estúdio consegue executar muito bem. Nossa, cara, assim, o que eu acho mais impressionante, né? A gente já tem um podcast falando só sobre filmografia do Mamoru Hosoda, é o quanto o estúdio absorve essa característica dele de trabalhar a fantasia sempre nessa esfera familiar mesmo, como a Ana comentou, sabe? São filmes em que as situações, elas se desenvolvem em torno das relações dos personagens, nunca são filmes de situações, sabe? Tanto que, por exemplo, eu acho que o que mais foge disso é o menino, é o rapaz e o monstro, né? E mesmo lá você tem muito esse interesse do filme nessa dinâmica do pai e filho, de diferentes criações, e como as criações afetam as pessoas. Exato. Então isso eu acho fantástico, assim. Por isso que eu amo, assim, do fundo do meu coração, um dos meus filmes favoritos da vida, o Crianças Lobo, justamente por isso, sabe? Que é o ápice de você conseguir extrair do elemento fantástico da narrativa de lobisomem uma relação familiar e criar a partir daquilo, sabe? Você ter toda a relação da mãe com as crianças e aí o filme funcionar tanto no sentido literal, né, de ser literalmente a mãe criando crianças diferentes, quanto ser uma analogia pra uma analogia mais livre mesmo, sabe? Você pode ler aquilo como sendo uma mãe cuidando de crianças que são LGBT, porque você tem esse negócio dela esconder da sociedade e não aceitar.
ou você pode fazer só uma leitura de classe da mãe enquanto essa pessoa pobre que não teve tempo de estudar. Então, tipo, eles são filmes que, por estarem falando de relações humanas, eles têm todas essas complexidades, assim, sabe? Que falar só do âmbito fantástico, às vezes, não permite pro filme. Então, acho que o mérito do estúdio é muito esse, assim, e é um estúdio que eu gosto demais, assim, de todos os filmes. Eu sou realmente apaixonada, sou super fã, eu tô sempre de olho, inclusive, eu espero que ainda esse ano a gente consiga assistir Belly, porque pra mim já é que vai ganhar, tipo, maioria das premiações mundo afora aí ano que vem, como melhor filme de animação. Os trailers, a trilha sonora já tá algo incrível. Quando a gente vê a protagonista cantando as músicas e a maneira que eles estão animando a boca daquela personagem, eu fiquei assim, de cara, eu não acreditei de tão bem feito. É realmente algo um ponto muito fora da curva. Então eu acho que eles estão ainda mais conseguindo aprimorar a sua técnica de animação 2D, que é algo que eu achava que já não fosse mais possível, porque eles são simplesmente impecáveis. E Belly parece que vai juntar muito essa questão que a gente está vivendo agora, desse boom das redes sociais, o quanto que isso afeta a nossa sociedade, como que a nossa sociedade é moldada pela tecnologia, e ao mesmo tempo ter toda uma releitura da Bela e a Fera, que eu achei isso incrível. Eu falei, gente, que mistura inusitada, e eu tenho certeza que vai ser muito incrível, que vai dar bom. Pra não dizer o contrário, né? Já deu bom, né? Porque tava em Cannes recentemente, foi aplaudido por praticamente 14 minutos com o pessoal em pé. Então, assim, ícone. Eu não consigo nem acrescentar mais nada, assim, porque é literalmente sobre isso, sabe? É sem tirar nem pôr. Porque, tipo, o Mamoru Hosoda, esse cara fantástico, e o estúdio, ele tá nessa crescente, né? Acho que uma coisa que a gente esqueceu de destacar dele só, é que ele também trabalha com essa animação tradicional, 2D tradicional, só que ele tem esse estilo muito mais super flat, né? Então, tipo, a animação, ela quase não tem traços, assim, daqueles de sujeira, sabe? São sempre, tipo, meio que linhas contínuas, essa coisa meio clean, assim, do visual. E muitas vezes, acho que é um interesse do Mamoru Hosoda mesmo de emular o super flat, sabe? Que é esse estilo japonês em que você tem esse excesso de informação em tela. E aí varia de como é o interesse. Eu acho que no Belly vai ser igual acontece no Summer Wars, né? Que é você representar o mundo da internet como esse excesso de informação, esses vários ícones que ficam saltando. Várias mensagens, assim, né? Que tá aparecendo no trailer, né? Sempre tem vários comentários em alguns momentos específicos ali do trailer. Que a gente vê a poluição de informação que acontece na internet, sabe? E eu acho, inclusive, que o Belly, ele tem tudo pra ser o filme definitivo, assim, desses de animação que fica tentando criar um mundo de internet, sabe? Porque, sei lá, tanto o Space Jam 2 quanto o Detona Ralph, eles são esses filmes pra promover peças de estúdio, né? Sim. Só que o Belly, ele vai lidar com a internet, essa questão da superinformação, só que tudo que ele tem a dizer é mais sobre o que o autor pensa, sabe? E é menos pra servir como peça de marketing, igual os outros. Ou só momentos de referência, né? Que é o que acontece muito no Detona Ralph, que foi algo bem raso, assim. Wi-Fi Ralph, inclusive, é um filme que eu detesto. Amo o Ralph, amo o primeiro filme, mas o segundo, assim, é algo deprimente, porque parecia que eles só usaram realmente a internet pra ter um motivo, pra ter uma continuação, e ao mesmo tempo pra preencher tela com algumas piadinhas e referências bobas, sabe? Tipo, é aqui, o Wikipedia. Aqui, comentar no YouTube, sabe? Então, eu achei tudo bem raso. Tem o Dr. Google que fica te sugerindo coisas. Sabe? O meme do gato. Então, eu achei tudo muito raso e que pode ser datado com muita facilidade. E em Belly parece que eles estão indo muito além disso, sabe? Não é só pra mostrar, tipo, olha só, isso aqui é algo que eu vejo no meu celular. Ou parece com um site que eu assisto, que eu vejo e tal. Vai muito além disso. Eles querem falar muito da questão da comunicação, como que é a linguagem, como que eles podem explorar essa linguagem numa animação, sabe? Como que eles podem transparecer tudo isso e quais são as questões sociais que eles podem conversar sobre isso. Então, eu acho que é um filme que realmente, como você falou, vai ser algo que vai abordar a internet, eu acho que de uma maneira muito mais original e muito mais aprofundada também. E talvez, eu posso estar falando besteira, porque o Mamoru Hosoda ele ainda tem essa tendência conservadora, entendeu? Mas talvez ele consiga trazer isso sem um olhar condenativo que muitos filmes que falam de internet trazem, sabe? É uma coisa que eu reclamo, assim, sempre que eu vou falar nesses filmes de internet, inclusive gravei um podcast aí com o pessoal do Horror no Ar sobre Desktop Horror, que a maioria da tendência desses filmes de internet é que eles são feitos por pessoas mais velhas, então a galera que é mais velha não foi habituada com a internet. E aí tudo tem muito um olhar de um exótico e um olhar moralista condenativo, sabe? Só que eu acho que a partir do momento que o Mamoru Hosoda trazer isso pra esfera familiar, ele vai trazer um olhar muito mais quente, sabe? Muito mais único mesmo. Enfim, gente, eu tô super empolgada. A cada momento que o pessoal divulga alguma coisa, assim, de trailer ou de música, eu já fico super empolgada. Já tem a playlist já pra gente poder assistir, pra gente poder ouvir da trilha sonora do filme.
E eu tô realmente, assim, super fanzona. Você é a pessoa que você é a primeira a assistir no Brasil, entendeu? De tão empolgada que eu tô pra esse filme. E eu espero que consiga conquistar as suas premiações mais mainstreams ali. Porque eu acho muito importante da gente ter um outro estúdio, assim, asiático a ganhar algum Oscar, algum Globo de Ouro, pra mostrar que não é só, sabe? Não é só um estúdio só que faz sucesso pro mundo inteiro, sabe? Mas que tem muitos outros ali. E ser uma animação 2D também, sabe? Vamos abrir essa vertente aí, sabe? Nossa, especialmente no Japão, porque o Japão deve ser um dos países que mais produz, assim, que tem uma indústria forte mesmo em termos de animação, sabe? Anime é uma coisa que ela tá sendo exportada cada vez mais pro mundo, e a anime ainda mantém a estética tradicional, né? Ainda que a gente tenha recentemente várias tentativas de animação em CGI, algumas melhor cedidas do que outras, né? Tipo Beastars, que é legal, Sim. e a Jin, que é um lixo. Então, eu acho que o Japão ainda tem... O Japão ainda tem muito a dizer, sabe? Muito a como se colocar na indústria. Sim, total. E eu acho que seria, tipo, uma grande animação para o mundo, assim, pro lado ocidental, né, do cinema, ver o quanto que a animação 2D ainda é muito forte, que ela ainda pode criar universos fantásticos, sabe? Sem ter que se apoiar em uma animação 3D ou na técnica do CGI para criar algum cenário fantasioso, criar algum personagem mirabolante. A animação 2D pode fazer tudo isso e muito mais, sabe? Eu acho que falta esse incentivo, assim. E eu até acho que agora que tá tendo essa mega promoção, assim, de filmes baseados em mangá, em mangás de sucesso, tipo o filme do Kimetsu no Yaiba, que agora é a maior bilheteria do Japão. Exato. Eu acho que cada vez mais os Estados Unidos vai olhar pra animação tradicional, sabe? E ainda mais com o Japão chegando aí com tudo e com as outras tentativas aí, por exemplo, o Cartoon Saloon também fazendo animação tradicional. Então, vamos ver, né, o que o futuro guarda pra gente. Ouviu, hein, Rato? Faz 2D, senão a gente cancela você. Nossa, porra, 2 sonhos meus, voltar a animação 2D na Disney e conseguir cancelar a Disney, né? Mas infelizmente as duas coisas estão muito difíceis. Então, voltando para os Estados Unidos, a gente tem a Sony Pictures Animation, né? Que é um estúdio mega recente, ele é de 2002. A gente falou da Illumination mais cedo, mas a Sony, no começo, ela não fugia disso, né, cara? Tipo, tudo que ela tinha eram tentativas mercadológicas de fazer sucesso, sabe? Tipo, o primeiro bicho vai pegar, ainda é um filme legal, mas todas as outras tentativas dela, tipo o internet, o filme, sabe? Sempre eram esses pastiches mesmo de temas populares, sabe? Então, eu sempre achei que eram muito pobres, assim. Mas depois do Aranhaverso, né, que ela ganhou o Oscar, ela começou a olhar para autores de animação e começar a trabalhar animação dentro de estéticas específicas, né? Levando até algumas pessoas a ficarem falando besteira na internet, falando que não, é a nova Pixar, porque faz filme estilizado e a Pixar não, né? Tipo, porra, agora, tipo, uma técnica específica mostra muita qualidade do estúdio, né? Mas eu acho interessante, assim, ver essa mudança do estúdio e ver como agora a gente tá tendo tendo um outro grande estúdio de animação que se preocupa muito com a qualidade, né? E também tá desenvolvendo uma cara, assim. Por mais que Família Mitchell e Vivo sejam filmes diferentes, eles têm esse interesse da animação, de misturar a animação tradicional com estilizações visuais, só que não de um jeito que seja mercadologicamente apelativo, sabe? De ficar fazendo o bichinho piscar na tela, mas num interesse mesmo de representar a própria psique do personagem, né? Tipo, a protagonista do Família Mitchell, ela é cinéfila e todo o interesse do filme é em representar aquilo. Então, tipo, todas as sacadas visuais e as piadinhas, elas são muito relacionadas a como a personagem enxerga as possibilidades narrativas da situação. No Vivo, você tem a animação tradicional sendo usada para representar, por exemplo, o Senhor de Idade, e isso diz muito sobre a época do Senhor, sabe? Você voltar no tempo com a animação tradicional. Ou, sei lá, você tem uma personagem que é mais moderna, né, no Vivo, que é a menina a menina da internet, e aí o filme assume essa linguagem meio, sei lá, não sei como descrever ela, como se fosse a interface do HBO Max, sabe? Que é essa coisa meio, tipo, quase, eu esqueci o nome da forma, mas aquela forma que não é redonda, mas não é quadrada. Mas tipo aquilo, só que de cores fortes, sabe? Então eu gosto muito de como a Sony tá se estabelecendo, assim, nos últimos anos. É incrível, assim, se a gente parar pra pensar que antes do Aranhaverso existiu o filme dos emojis, né? Então, inacreditável. É inacreditável, mas eu acho que isso é uma lição que a gente tem que carregar pra nossa vida. Se a gente erra, a gente tem que olhar, analisar, aceitar o erro, ver que aquele erro foi gigantesco, porque, gente, literalmente tem um personagem que é um cocô. Então, assim, não tinha como aquele filme ser bom, sabe? Não tinha pra onde ir. E aí eles analisaram aquilo ali, não, a gente precisa dar a volta por cima, a gente tem que parar de querer ficar fazendo coisas que vão dar hit na hora.
A gente tem que parar de querer se comparar muito com traço, estética de algum outro estúdio. A gente tem que fazer o nosso. E aí colocaram artistas maravilhosos que criaram o Aranhaverso, que pra mim é o melhor filme de super-herói. Junto com ali pau a pau com a trilogia do Sam Raimi do Homem-Aranha, sabe? Pra mim. Então é algo surreal, assim, o quanto que ele é uma explosão de criatividade, como que eles conseguem explorar toda a linguagem das histórias em quadrinhos, né, das HQs, e colocar numa animação, e como que isso criou um visual único e simplesmente lindíssimo de se assistir, sem contar que o roteiro também é maravilhoso, é muito bom. Conseguem fazer toda essa questão do multiverso antes da Marvel querer fazer, tá? E eles conseguem explorar isso de uma forma brilhante e dando espaço para todos os outros personagens sem a trama se perder e continuar tendo seu foco no seu protagonista. Então é uma animação que eu sou completamente apaixonada. Foi merecidíssimo ela ter ganhado o tanto de prêmio que ela conquistou naquele ano. Eu tava torcendo para ela mesmo, porque era algo que eu realmente nunca tinha visto assim na minha vida. E a gente vê que depois desse filme eles conseguiram meio que encontrar o norte, sabe? Vamos optar pelo criativo. Agora a gente vai querer sempre tentar inovar de alguma forma, seja em nossas histórias, explorar um pouco a estética também, como você falou, de tentar elaborar alguma coisa mais criativa. E a gente conseguiu ver nessas últimas produções, né, que foi a família Mitchell, que lembra um pouco assim o Aranhaverso, na questão às vezes um pouco da textura, principalmente da sua animação 3D, como que explora várias... Até por usar o mesmo software também, né, de animação. E como que eles exploram ali várias vertentes ali, não só do humor, como fazer referências ao cinema também. E eu acho que eles estão também usando bastante os seus protagonistas. A gente vê desde do Miles Morales como que ele é um personagem super carismático e que ele tem uma personalidade muito diferenciada, sabe? Ele é um personagem que muitas pessoas conseguem se identificar ao mesmo tempo também. E aí depois a gente tem a Kate Mitchell, que é uma personagem super criativa, e como que a mente dela viaja, assim, por lugares fantásticos, e como que a criatividade dela é tudo na vida dela, e como que é importante essa característica da personalidade dela. E depois, em Vivo, a gente tem esses dois protagonistas, né, que é o Vivo, e tem a Gabi, que foi a personagem que eu mais gostei, assim, porque ela também tem essa veia, assim, super criativa, e como que eles exploram a criatividade de formas diferentes, né? A gente vê personagens cada vez mais... Como que eu posso dizer? Não são personagens que a gente olha e olha que é um personagem protagonista padrão, né? Assim, eles têm formas de corpo diferentes, eles têm características diferentes, estilos, né? Maneira de se vestir, de se expressar diferentes. E eu acho que isso está sendo uma carta muito interessante, muito legal de se assistir nas animações da Sony. E por isso que é um estúdio que eu tô muito empolgada para assistir os seus próximos lançamentos, exceto o Hotel Transilvânia 4, porque é aquilo ali, tem que encerrar aquela franquia para eles continuarem com a veia criativa deles, sabe? Então... Não, e sabe o que é engraçado? É que, tipo assim, o Hotel Transilvânia, o primeiro, você tem uma mente criativa e um grande animador, que é o Tartakovsky, né? Que é Samurai Jack, Primal. Verdade. Que é esse cara incrível, mas ele tendo que se desdobrar pra fazer uma coisa claramente mercadológica e tal. Então, esse que é o foda. A Sony antes era isso, né, gente? Tipo, eu entendo que muita gente queira, sei lá, dar a volta e fingir que ela sempre foi boa, porque ela fez Tá Dando Onda, né? Que é filmaça e inacreditável de tão bom. Ah, não. Eu amo principalmente a dublagem, Tá Dando Onda, gente. É algo excepcional. Ó, eu tenho na minha cabeça que se o filme só é bom dublado é porque ele não é bom, hein? Ah, tem isso mesmo, acontece. Mas enfim, eu sou apaixonada por esse filme quando eu era criança. Eu sempre assistia, adorava o João Frango. Falar Frio de Janeiro, era tudo, gente. Taca na mãe pra ver esse Kika? Ai, sim, maravilhoso, gente. É icônico. Então, tipo, eu entendo que as pessoas elas queiram traçar desde o começo essa característica do estúdio, fazendo filmes de maneira estilizada, mas isso nunca tinha sido usado intencionalmente com viés artístico, sabe? Tipo, era só uma característica que tava lá no estúdio porque ele era diferente da Pixar, né? E eu acho interessante isso, porque, tipo assim, eles estão se estabelecendo, né, enquanto essa contraparte é a Disney Pixar, que é essa coisa mais sóbria de animação. Só que isso não... Cara, esse que é o foda. Eu acho que as pessoas pegam técnicas específicas e fazem um juízo de valor baseado nessas técnicas, sabe? E esse comentário da Sony de, não, é porque a Sony sempre esteve aí fazendo filme. Sim, só que a técnica por si só, ela não quer dizer nada, sabe? É como você tá empregando ela na narrativa. Tipo, sei lá, no mesmo ano a Sony tava lançando Tá Dando Onda, ou Tá Chovendo Hambúrguer, na verdade, a Pixar tava lançando Ratatouille, sabe, gente? Então, tipo, poxa, por mais que um seja uma narrativa mais sóbria, o mérito de Ratatouille, assim, cara, puta, não muito... Anos luz, né?
É fantástico. Eu acho que era isso que a Sony se perdia muito. Era aquela coisa mercadológica, então nada era muito aprofundado, era só aquela história ali mesmo, não tinha muitas camadas, sabe, do que a gente pensar, ou de uma maneira de reinterpretar aquela animação e carregar pra gente alguma mensagem super valiosa ou super filosófica, sabe? Então acho que era muito essa questão mercadológica mesmo, era mais do básico, que podia divertir em algumas animações, mas em outras se tornava muito esquecível, sabe? Então, eu acho que parece que o estúdio agora ele tá mais interessado... Angry Birds, entendeu? Que é algo bem, tipo, do momento, assim. Depois ninguém liga. Então, eu acho que eles estão querendo realmente agora focar nessa parte criativa, não só na técnica, que é algo que eles estão explorando desde o Aranhaverso, mas também nas suas histórias em si, né? Então, eu tô realmente bem empolgada, inclusive que nos seus futuros projetos, assim, depois do Hotel Transilvânia 4, eles têm ali vários projetos que são bem interessantes para se explorar, inclusive que eles estão querendo fazer animações voltadas, né, para o público mais velho, né, um público adulto, né, uma classificação indicativa já para 18 anos, e eu fiquei em choque e fiquei muito empolgada com isso, sabe? A gente tem ali o Tut, que não tem uma previsão de estreia ali, mas que basicamente vai contar a história de um cachorro que quer viver a noite adoidado dele antes dele ser castrado no dia seguinte. Só por isso, assim, eu já achei legal. Acho que vai dar uma história bem hilária, se tudo der certo. Aquela história, né? Ou vai ser uma abordagem diferente, ou vai ser o genérico de qualquer animação adulta, de piada de sexo. E ao mesmo tempo também eles estão fazendo... Eles estão também produzindo o K-pop Demon Hunters, que vão ser um grupo de K-pop que também caça demônios. E na arte conceitual tá bem legal. E tem o melhor de todos, né? Que é o Black Knight ainda. O Black Knight também tá com um visual super legal, assim, já vazaram algumas imagens ali. E parece que vai ser também uma outra animação que vai ter sangue, vai ter muita ação. E é dos maiores diretores aí de animação da contemporaneidade, que é o Tartakovsky, né, gente? Porra, Primal, cara. Primal é a melhor animação aí dos últimos anos, sabe? Verdade. É foda ele ter sido apagado, assim, com o tempo, né? Porque o Titãs Biônicos dele tava muito além do seu tempo, era praticamente um anime, assim, só que feito naquele tracinho dele, que é fofinho e inofensivo. Aí ele se lançou com tudo aí com o Primal e agora vai conseguir fazer um longa no estúdio que apagou ele pra fazer filme merda, né? Tipo Hotel Transilvânia. Então é realmente muito específica essa trajetória dele. E aí, nesse meio termo, nessa trajetória nova da Sony Animation, aconteceu o Jim Dragão Genial, que eu prefiro esquecer, fingir que não aconteceu, não existiu. Porque caiu bem no genérico e não conseguiu ser inovador em nada, assim. Só fizeram uma releitura bem triste, assim, bem sad do Aladdin. E do Mil e Uma Noites, principalmente. Mas sem nenhum pingo de inovação na sua narrativa e na sua estética. Pra mim é algo que eu prefiro esquecer mesmo. E aí, indo pra Dinamarca, a gente tem um estúdio que também trabalha com animação tradicional, né? E que tá crescendo cada vez mais em termos de mercado. E a gente vê que ela tá produzindo agora pra Netflix, Cartoon Network, ela tá fazendo comercial de LOL, que é a Sun Creature Studio, né? Que é esse estúdio de animação 2D. E que, cara, anda fazendo umas coisas bem interessantes, né? Eles fizeram do Love, Death and Robots, eles lançaram agora o filme O Flea. E eu acho esteticamente bem interessante, assim, umas coisas que eles estão apostando. E você? Cara, eu também tô achando um estúdio que ele é bem inovador, ele é bem ousado, eu acho, assim, nas propostas que eles querem produzir. No Love, Death and Robots, que é uma série da Netflix que eu sou apaixonada, eu adorei o curta deles, eu achei bem legal. E eu tô achando impressionante. É um estúdio que a gente tem que ficar de olho, sabe? Eu não consegui ver o Flea, assim, mas, tipo, eles fazendo longa-metragem animado em 2D, tipo, primeiro que já chama atenção, né? Porque, porra, a animação tradicional tá aí, lutando. E tipo, voltando pro Love, Death and Robots, tipo, eles fazerem uma animação tradicional no Love and Death and Robots também é uma coisa bem única, né? Porque eu acho que, cara, esse é o que é o foda da computação gráfica. Ela gera um efeito, assim, na galera que comenta, que é muito uma babação de ovo pelo pseudo-realismo, né? Tipo, a gente viu com o Rei Leão, o pessoal, nossa igualzinho o animal. Tipo, nunca quer dizer nada, né? Só tá igual. E aí, tipo, eles estarem dentro do Love, Death and Robots, que, tipo, tá ganhando cada vez mais comentários em torno do CGI, fazendo animação tradicional, também acho que é bem corajoso, assim, da parte dele. Ainda mais essa série que é pra falar muito sobre tecnologia, né?
Então, quando a gente pensa nesse conceito, as pessoas, em geral, não pensam na animação 2D, né? Acham que vão encontrar apenas uma animação 3D ou super realista, sabe? Como alguns curtas dessa série faz brilhantemente bem. Só que aí eles vão lá e colocam uma animação 2D que dá um choque, assim, e consegue ser uma animação que se destaca na série. Demais. E aí, para finalizar, a gente vai estar falando aqui de um estúdio francês, né, que é o Chilan. Foi fundado pelo Marc Dupont-Vassier, que é o fundador. E ele é um estúdio que passou anos produzindo animação infantil, né? Ele fazia muito aquele Yogi as Baratas e tal. E aí eles começaram a se arriscar e lançaram o primeiro longa-metragem deles como um filme adulto mesmo, que é o I Lost My Body, que é um filme que eu gosto médio, mas tenho ressalvas, assim. Só que, de novo, é um filme que ele é tipo, no mínimo, ele é esteticamente interessante, assim, sabe? Você tem todo o trabalho de animar uma mão solo, né? Exato. E através do movimento você dá personalidade, tipo, você tá literalmente só animando uma parte do corpo. E eu acho que é muito interessante essa ideia de começar com essa animação meio autônoma, sabe? Tipo, ela é uma animação meio fria e distante, que é uma escolha não mercadológica, mas que é uma escolha não muito mercadológica, né? Mas eu sempre acho interessante o estúdio ele começar por isso. Eu acho que, sim, cara, eu sempre acho foda quando o estúdio começa se arriscando, que eu acho que já mostra muito de pra onde eles querem ir, sabe? E qual o potencial que eles estão tentando alcançar. Eles não querem fazer do mesmo, sabe? E eu acho que esse filme, ele retrata muito isso. Não é à toa que foi indicado até mesmo pro Oscar também, no ano dele, porque é uma animação que também eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que o meu problema maior com essa animação seria o ritmo do filme em si, mas ao mesmo tempo a premissa, ela é legal, e quando a gente vê essa questão que pode parecer meio creepy, né, de uma mão que se perde do corpo e tá ali meio que tentando encontrar o dono de novo, a gente vai embarcando nessa história dele. E a gente vai vendo como que eles conseguiram dar personalidade para essa mão, com poucos movimentos, sem ter uma expressão, sabe? Sem ter um rosto de fato. Isso é muito difícil de fazer. E ao mesmo tempo conseguir colocar alguns momentos na narrativa, momentos pontuais, para fazer um flashback de quando essa mão estava presente, né? Junto do seu dono, né? Do seu corpo. E como que isso tudo reflete com os sentimentos do protagonista, né? E eu achei isso muito, muito legal. É um filme muito introspectivo, e isso me fez pensar se essa vai ser mais a pegada desse estúdio em si. Se as próximas produções deles vão ter essa pegada mais introspectiva do ser humano, ter esse ritmo um pouco mais devagar, porque tem muitas coisas para se aprofundar dos personagens. Então eu tô curiosa pra ver quando vai sair uma próxima produção deles, assim, de longa-metragem. Nossa, eu acho que, tipo, o que eu espero, assim, você falou sobre esse introspectivo, eu não ligo deles continuarem nessa mesma pegada, e eu acho que, tipo, se eles conseguirem se estabelecer mais no mercado, eles podem virar um novo pilar, assim, da animação adulta, sabe, que não só o Japão. Eu acho, tipo, a França ela é um mercado que ela consome muita coisa japonesa, né? E isso acaba influenciando, tipo, os processos de formação. Acho que, se eu não me engano, a França é o terceiro mercado do mundo que mais consome mangá, por exemplo. Então, eu acho que essa característica muito visual da narrativa, né? Que é uma característica bem de mangá, né? Tipo, de quadrinho europeu, nem tanto, assim. Tipo, tem alguns que são, mas não é um caso da maioria. Eu acho que eles absorveram isso e transportaram isso pra animação de um jeito muito interessante, assim, no I Lost My Body. Que, assim como você, eu também tenho minhas ressalvas, assim, quanto ao ritmo do filme, e até ao quanto o filme, tipo, até o quanto o interesse do filme mesmo de ser ultra naturalista, assim, no retrato de algumas personalidades, mas eu, tipo, valorizo muito eles estarem embarcando nesse pilar da animação adulta e deles estarem fazendo animação contemplativa, né, que não é uma coisa muito comum de se fazer. Tipo, a gente tem muito mais filme live action contemplativo do que animação, no caso. E eu acho que é algo que combina muito com o cinema francês, sabe? É algo que tá na veia deles há muito tempo. Eu achei bem legal, assim, sabe, essa questão do contemplativo, apesar de eu ter minhas ressalvas com o ritmo do filme. E outra coisa legal também de falar, assim, é que na França a gente tem faculdades que são super renomadas de animação. Então é algo que é um país que bebe muito, assim, dessa fonte. Tem pessoas incríveis da área de animação que são franceses, sabe? Porque ali realmente tem cursos, faculdades, escolas simplesmente espetaculares de animação que sempre estão ali produzindo curtas que são super lembrados em premiações depois, assim, durante os anos. Então é um mercado muito forte, só que eu acho que é aquela questão de que os artistas se formam lá e vão para outros lugares, sabe?
infelizmente. Mas é um mercado que pode entrar em ascensão, sabe? Eu espero que chegue, porque é que nem você falou, acho que seria muito legal a gente ver uma vazão maior de animações mais contemplativas e que pegue mais o público adulto. E tem outros pilares do mundo, né, que não só o... Porque, tipo, por mais que a gente tenha citado os outros estúdios, por exemplo, o estúdio dinamarquês, eles ainda não conseguem ser tão acessíveis, né, tipo, o máximo que a gente teve de acessibilidade foi, por exemplo, com a fotossíntese mídia, né, e tá tendo um filme no Disney Plus. Então, isso é muito legal, tipo, o estúdio conseguir um mercado próprio, sabe, e ser conhecido, assim, para um público geral, sabe, não só a gente que gosta de animação. Exato. Então é isso, né, Ana? Acho que a gente acabou de mapear os estúdios, assim, como um todo. Se a gente esqueceu algum, vocês perdoem a gente, sabe? A gente pode voltar a fazer uma parte 2, porque realmente é muita coisa pra falar, então é muito fácil deixar qualquer coisa passar. Mas eu queria perguntar pra Ana se ela tem alguma conclusão final, algum recado pra dar em relação aos estúdios de animação, sabe? E por que tá sempre pesquisando ele. Eu acho que é sempre importante a gente estar procurando os estúdios de animação, porque é isso, gente, é um mercado que produz tanta coisa, só que ao mesmo tempo a gente só fica às vezes preso em poucos estúdios, principalmente os americanos, a Disney, a Pixar, a DreamWorks, sabe? A gente fica muito apegado com alguns estúdios que são os que são mais divulgados, né, por questão de financeiro, sabe? E a questão de ser dos Estados Unidos também. Então, eu acho que é sempre muito importante a gente dar oportunidade para outros estúdios e descobrir que há muitas outras formas de contar histórias, há outras técnicas para a gente descobrir, há traços diferentes, sabe? A animação não é o mesmo, sabe? A gente tem, às vezes, essa impressão de que a animação é tudo Disney, e não é, gente. Vai muito, muito, muito além disso. A Disney foi pioneira, sim, mas ela abriu as portas para muitos outros artistas, muitos outros estúdios, com todas as características que são super peculiares, sabe, de cada um, como a gente conseguiu debater aqui muito bem. Então, eu acho que é um mercado que tem artistas e produtos muito incríveis e diferenciados. Então, a gente tem sim que pesquisar e conhecer, porque vocês vão com certeza encontrar filmes, histórias que vão marcar vocês pelo resto da vida e que vão fazer parte, sabe, do seu imaginário. E quando você crescer, você vai lembrar dessas animações, porque cada estúdio tem a sua magia e eu acho muito importante a gente estar sempre ali aberto a assistir coisas diferentes. Cara, é exatamente o que a Ana falou, e eu acho que vai rolar sempre um outro efeito, assim, quando você passa a conhecer novas animações, e não só conhecer, mas mostrar para crianças mesmo novas animações, né? Acho que a gente comentou no nosso podcast de Luca, que é o quanto crescer vendo o filme da Pixar faz com que mesmo os filmes medíocres da Pixar tenham um gostinho de familiaridade, sabe? Porque você cresceu vendo aquilo, então eles têm meio que uma magia que a Pixar tem, e imagina o quanto não seria mágico pra gente conseguir ter isso com todos os estúdios, Exato. sabe? Tipo, essa familiaridade com Ghibli ou com 4C. Então, cara, é isso, sabe? Pesquise em estúdios, estejam sempre vendo animações, não só de estúdios diferentes, mas de países diferentes, sabe? A gente listou aqui 16 estúdios, sabe? De diferentes países do mundo, e a gama e os interesses deles, eles não sempre se conversam, sabe? São coisas diferentes. Então é isso, a animação, vai além do live action, ela é a fronteira final. Então, tipo, por que limitar o que te leva pra fronteira final, ficando preso só na fronteira do estadunidense, sabe? Ou só com a barreira da língua. Tente sempre ir além, sabe? Acho que é isso também. Total. Então é isso, pessoal. Queria só que a Ana falasse onde a gente encontra o trabalho dela. Então, gente, se vocês gostaram desse papo aqui comigo, gostaram da minha pessoa, me acharam simpática, pelo menos, vão lá no meu canal no YouTube, que se chama Jornada Animada, que é o espaço onde eu compartilho meu amor pelos desenhos animados. E tô lá para falar de várias produções, as que estão sendo lançadas, falar um pouco de nostalgia também, fazer mais conteúdo sobre as técnicas de animação, porque é algo que é a minha paixão, é a minha vida, é algo que eu espero trabalhar mais assim profissionalmente. E no YouTube eu tô lá compartilhando todo esse meu amor e as minhas experiências de vida ao assistir alguma animação. E se vocês quiserem também me seguir no Twitter, que é Jornada Animada também, vocês podem me encontrar por lá. De vez em quando falando de Olimpíada, né, que acabou, né, ainda tô sofrida, porque eu gosto muito de esporte também. Mas tô lá sempre ali falando de algumas animações que estão para lançar, das minhas expectativas, desabafando também, porque o Twitter é para isso tudo, sabe? E eu espero conhecer vocês em breve.
Então é isso, pessoal. Lembrando que as nossas redes sociais você encontra como pinguim.dançarino no Instagram. No Twitter o nome é impronunciável, então você só pesquise Pinguim Dançarino, o primeiro perfil que aparecer é com a gente. As minhas redes sociais você encontra como David Juan 3P no Twitter, é DEIVID. E lembrando que eu participei lá do Mundoscast, falando sobre a primeira metade de Superman Lois, e do Horror no Ar, defendendo a trilogia Rua do Medo, falando sobre A Hora do Pesadelo, e mais recentemente sobre o Videodrome do David Cronenberg. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Aê!